Conhecer ídolo é complicado. De uma maneira geral, a gente se decepciona, né? Mas eu conheci alguns ídolos e não me decepcionei, né? Teu pai, o Zico, o Silvio Santos, o Gugu. Mas como é que era o esquema do Tom e dos Couros, assim? Tom é um trabalhador que trabalhou em tudo. Ele diz assim, rapaz, eu cheguei em São Paulo, os cabos só queriam dar emprego a eu que tinha dinheiro. Pedreiro, jardineiro, padeiro, porteiro, coveiro, era só isso, mas a gente não ganhava dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro, né, cara? Meu irmão, chifre é igual a consórcio, um dia todo mundo vai ser contemplado. E o cara tem que acabar com esse negócio, não é verdade? Pô, o chifre é uma coisa tão normal. Se você não fosse gente, que bicho você acha que você seria? Eu acho que eu seria um jegue. Pedir pra imitar um jegue. E ele assovia, né? Teu pai era muito gentil, né? Minha mulher olhou, você tá vendo, meu amor? Você tem que ser igual a seu Chico. Ele é um homem gentil, abre a porta e fecha. Eu digo, mas ele já casou mais de 10 vezes. Se você quiser que eu case mais de 10 vezes, eu caso também. Olá, humano. Bem-vindo a mais um episódio de Nisológico. Aquele negócio de sempre, curte, ativa o sininho, se inscreve, se torne membro, compartilhe e comente, tá? Hoje, aqui no nosso Nisológico, a fera do dia, o grande Rossini Macedo. Cara, te peguei, hein? Finalmente, hein? Estamos aqui. Até que enfim, né, cara? A gente se falava no WhatsApp o tempo todo e a gente nem se conhecia pessoalmente. Se conhecia no virtual, não no real, né? É verdade. Eu te admiro pra caramba. Obrigado, cara. Mesma de coisa repente, que... a gente tá aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Pô, prazerzão, cara. Obrigado. Prazer de verdade. Prazer é todo meu. Cara, eu tô com o seu livro aqui, não deu tempo de ler ainda. Não há violência, né? Que o humor e a poesia não vençam. Cara, muito interessante a proposta. E concordo com você, cara. Cara, eu primeiro quero falar da arte do livro, porque você é a única pessoa que leu de forma correta, né? Não há violé, né? O cara que criou essa arte, ele é um grande amigo, é um cara que faz todas as minhas artes. E esse cara, ele foi genial. Quando eu dei o título do livro a ele, eu digo, cara, não há violência que o humor e a poesia não vençam. Aí ele, uma semana depois, ele me chamou e disse assim, olha o que é que eu descobri aqui no meio da palavra violência. Eu digo, o que eles? Tem uma palavra bonita na palavra violência. Fala o nome dessa palavra bonita. Não sei. Depois eu fui pesquisar e ninguém nunca tinha parado para pensar nisso. Ele só aí, olé. Eu digo, não, olé é um acento, né, agudo, não é quer dizer, um acento circunflexo, né? Não é um acento agudo. Aí ele falou, o contrário. Aí ele falou, não, Rossini, olha aqui, eu vou botar uma fenda, vai ficar, não há violência, que o humor e a poesia não vençam, e vai dar a impressão que é olé também, que é um acento agudo e tal. Aí eu digo, cara, tu é genial demais, irmão. Porque o livro tem um prefácio do Zico, né? Grande Zico. Que pessoa, né? Maravilhosa. Porra. Meu ídolo, minha inspiração, o cara que me ensinou a principal coisa da minha vida, assim. Duas coisas que eu levo para a vida. O conhecimento, né, que ninguém pode tirar de você, e a disciplina. Então, duas coisas que ninguém pode tirar de você. E Zico me ensinou disciplina. Né? E com disciplina eu adquiri conhecimento. Então eu cheguei onde eu cheguei. E são essas coisas que são fundamentais na vida do ser humano. E o Zico tá nesse patamar de pessoas tipo Rony Von, Tony Ramos, que todo mundo ama, né? Não tem ninguém que fale, não gosto do Zico. Acho ele... Isso é verdade. Arrogante. Não. Ele trata todo mundo bem. E no dia que eu fui entregar o livro a ele, depois que ele... Primeiro, no dia que ele mandou o vídeo do prefácio, foi através de um amigo meu, que era goleiro da seleção de beach soccer, o Pierre. Não sei se você chegou a conhecer. E o Pierre pediu a ele estava no Japão. Mandou o trecho da história do livro que conta a importância dele na minha vida, como ele, né, me ajudou a vencer os problemas que eu tinha de violência doméstica na minha casa, com meu pai. E aí ele se encantou com aquela história e mandou um vídeo, que é o prefácio. Aí... Ele estava no Japão. O vídeo chegou 4 horas da manhã na minha casa. Pierre mandou para mim, quando eu abri um WhatsApp de Pierre uma hora dessa, é do Zico, né? Quando eu abri era o vídeo do Zico. Eu chorei até 6 horas da manhã, irmão. Imagino, cara. Imagino. E aí no dia que eu fui entregar a ele o livro, ele foi fazer uma palestra em Vitória, e eu tive a oportunidade de almoçar com ele, bater um papo de 3 horas com ele, tomar um vinho. Eu olhava para ele assim, a gente batendo papo como se fôssemos amigos. Né? Eu digo, caramba, que doido, meu maior ídolo tá aqui batendo um papo comigo como se fosse meu amigo. Ó. É uma coisa muito legal. Assim que aconteceu com teu pai também, né? Que teu pai também era um grande ídolo meu e de repente eu tive a oportunidade 3 vezes de estar com teu pai e algumas vezes a gente ria muito e era muito legal. E com o Zico foi a mesma coisa. A gente bateu papos assim que eu digo, cara, não pode. Esse cara é maravilhoso demais mesmo. Ele é tudo aquilo que eu imaginava que ele é mais ainda, porque... A simplicidade dele, uma coisa fenomenal. E ele falou muito do teu pai. Ele falou, inclusive, que o Tom Cavalcante foi ele que fez a ponte
entre o teu pai e o Tom Cavalcante. Ele que Aham. através do Fagner, ele que fez essa... Sim, sim. Através do Bruno, que o Bruno jogava na escolinha dele, do CFZ, né? E aí o Bruno que apresentou, terminou fazendo essa ponte para que o Tom chegasse até o teu pai. Muito legal. A gente ligou pro Tom na hora, foi muito bacana. E o Zico, que craque, né? É. Merecia uma Copa do Mundo, né? Demais, cara. Eu acho É que a uma maior pena, decepção né, da cara? minha vida foi ver a Copa de 82 não ser vencida pelaquela geração É. que tinha Zico comandando, Pena, infelizmente. uma pena. E uma coisa perigosa, porque conhecer ídolo é complicado. É, Que, de uma maneira geral, a gente se decepciona, né? isso é verdade. Não é cara. verdade? Isso é Ídolo verdade. não é feito pra conhecer, é feito pra idolatrar. Mas eu conheci alguns ídolos e não me decepcionei, né? Teu pai, o Zico, Silvio Santos, né? O Gugu, pessoas que eu Trabalhei com o Gugu, tive figura. essa oportunidade, assim, Gugu é de... uma figura. É. Então tem muita história bacana. Com teu pai, inclusive, tem uma história muito legal, assim. A minha mulher... Teu pai era muito gentil, né? Era Sim. um cara muito gentil. Muito educado. né? Aí a gente foi pegar ele, ia pegar ele no hotel, levava para jantar, levava pro teatro e tal, aquela coisa toda. Aí ele abria a porta do carro, minha mulher entrava, ele fechava a porta do carro, aí sentava na frente comigo e eu dirigindo, aí a minha mulher olhou, você tá vendo, meu amor? Você tem que ser igual a seu Chico. Ele é um homem gentil, abre a porta e fecha. Eu digo, mas ele já casou mais de 10 vezes. Se você quiser que eu case mais de 10 vezes, eu caso também. Aí ele morreu de rir. Ô, Rossino, você também. Era um gentleman, né? Ele era Com maravilhoso. certeza. Cara, não deu tempo de eu ler seu livro, né? Mas o pouco que eu vi aqui, cara, sua história, porra, é uma coisa bem incrível, assim, sua história de vida, né? Você estava falando aqui do situação com teu pai e tal. Imagino o quanto você não deve ter Niso, sofrido, né, cara? De verdade, assim, cara, é um negócio que precisava vir à tona, né? Isso só veio à tona na pandemia, né? Essa história é muito pesada, história pesadíssima, assim, do livro. E durante a pandemia eu fiquei em casa, estudando, me preparando, porque eu queria dar uma virada de chave na minha vida profissional. Eu não queria ser só um humorista, eu queria ser um palestrante, eu queria voltar, né, para os palcos para fazer palestra e chamar essa palestra de humor motivacional, motivação, né, misturar humor com motivação. E aí eu escrevi essa história durante a pandemia. E a minha esposa, quando eu li para minha esposa a história, ela disse, você tem que pedir autorização à sua mãe, que a minha mãe era a única pessoa viva dessa história, né? Eu e a minha mãe. Aí eu liguei para minha mãe de vídeo, fazia 2 anos que eu não via minha mãe morava em João Pessoa, eu morava em Vitória. E eu liguei para minha mãe de vídeo e tal, e falei com a minha mãe, eu queria pedir autorização para contar essa história e tal, nas palestras, quando voltar, os eventos. Aí ela disse, meu filho, pode contar. As pessoas precisam saber que elas precisam sair desses problemas. As mulheres ainda sofrem com isso, e elas precisam ter a coragem que eu tive através de você. Cara, eu bonito, chorei hein? ouvindo a minha mãe falar aquilo. E aí eu levei as primeiras palestras, eu comecei a contar. Niso. E é muito louco isso, como Deus é perfeito. Ele coloca a gente na missão da nossa vida de verdade, né? Eu comecei a fazer as palestras, já acho que estava na 12ª palestra, que eu estava fazendo logo depois da pandemia, deu 2022. E assim, eu passei todo o perrengue durante a pandemia. Eu fui para UTI, fiquei 5 dias na UTI, eu quase morri. E a minha mãe ficava preocupada, porque eu era o único filho, a minha irmã tinha morrido por depressão, porque não absorveu a mesma história da forma que eu absorvi, né? Eu digo que o humor salvou a minha vida. E aí eu fazendo aquelas palestras, cara, de repente tinha uma palestra para Vale, no dia 14 de setembro de 2022, para 3.000 pessoas. Em Vitória, você já foi em Vitória, o aeroporto de Vitória tem uma casa de show na frente do desembarque do aeroporto, dentro do estacionamento. A casa de show chama Patrick Ribeiro. E a Vale fez um evento lá, dia 14, para 3.000 pessoas, e me contratou. E aí, eu digo, vou fazer a palestra. Dia 10 era o casamento do meu filho mais velho, que me deu a minha netinha, o amor da minha vida agora e tal. Você já é avô, não, né? Ainda não. Cara, a melhor Mas coisa já que estou existe no qualificado. mundo. Porque é aquele filho que você entrega, né? Exatamente Você por curte, isso. acabou, tchau. E como eu não fui pai de menina, né? Agora eu sou avô de menina, então eu tô É apaixonado. muito bom, é muito bom. Cara, e aí minha mãe veio pro casamento do meu filho, eu não comprei as passagens da minha mãe, e dia 14 ela voltava com a minha tia para João Pessoa. Eu digo, mãe, que horas é o seu voo? Ela disse, 2 horas da tarde. A palestra era 10 horas da manhã. Eu digo, eu vou levar a senhora para assistir a palestra, para a senhora ouvir eu contar a história, para a senhora aprovar ou desaprovar, né, fazer a crítica que a senhora tem para fazer, e depois eu embarco a senhora. Ela, tá bom, meu filho. Assim eu fiz. Levei ela para assistir 3.000 pessoas, Niso.
A gente que tem muito tempo de palco, a gente observa todas as pessoas, né? A gente sobe do palco, a gente consegue visualizar as pessoas, olhar no olho das pessoas, né? Ainda mais quando você faz humor, né? Que Exatamente. não tem o que a gente chama de quarta parede, né? Exatamente. Você faz uma peça como se o público não estivesse ali. É. Né? E aí, cara, eu olhava no olho de cada uma daquelas 3.000 pessoas ali, e eu contando a história, eu via aquelas, pelo menos 10, 15% daquelas pessoas chorando. Porque chora, as pessoas que se identificam com a história choram. E aí, eu também chorando, no final eu digo, olha, a primeira vez que eu conto essa história com a minha mãe presente. A minha mãe subiu do palco, 50% daquelas pessoas choraram. Mas eu não entendi o que estava acontecendo. E as pessoas aplaudiram a minha mãe de pé. Não me aplaudiram, aplaudiram a minha mãe. Eu só fui o instrumento de contar aquela que a história. sua mãe foi né? realmente a principal vítima. Exatamente. Né? Foi a pessoa que mais sofreu, E aí, com irmão, certeza. quando terminou a palestra, eu gastei o dinheiro do cachê, que a Vale me pagou para pagar um almoço para minha mãe no aeroporto, porque o almoço em aeroporto é caro demais, né? Oh. Aeroporto é um mundo paralelo em relação a preços, né? Meu Deus do céu. Eu paguei uma água, R$10 no aeroporto, agora é um absurdo. Preço de puteiro. Né? E, meu irmão, embarquei minha mãe. Foi a última vez que eu vi a minha mãe viva nisso. Jura? Parece que Deus preparou aquele momento para que eu Parece não. visse a minha mãe viva pela última vez. Deus preparou aquele momento para você. Cara, é muito louco isso. A minha mãe se aplaudida de pé pela história mais triste da vida dela e da nossa família. Irmão, eu fui pro enterro da minha mãe chorando, assim, e ao mesmo tempo agradecendo a Deus por ele ter preparado aquele momento, né, de eu mostrar para minha mãe que tudo valeu a pena, né, cara? E aí eu digo, cara, eu vou botar isso num livro, não vou fazer só, não vou só contar essa história para as pessoas, eu vou deixar essa história registrada num livro. E aí eu pesquisei. Não existe na literatura brasileira, né, alguns escritores famosos, Graciliano Ramos, né, Nelson Rodrigues e muitos outros escritores famosos, eles escreveram histórias, né, fictícias ou histórias existentes, mas não histórias deles. Né? Então eu sou o primeiro escritor da literatura brasileira a escrever uma história real, um homem, né, a escrever uma história real de violência doméstica. E essa história é muito pesada, cara, porque assim, a primeira imagem que eu tenho na minha vida de verdade é ver o meu pai batendo na minha mãe. 5 anos de idade, por aí. Por né? aí. É onde a gente se lembra, né? Exatamente. Cara, deve ser E muito a segunda imagem é ver a minha mãe sangrando e eu levando a minha mãe para o hospital. É muito louco isso. E a minha irmã viu a mesma coisa que eu vi. E isso só parou nisso quando eu completei 14 anos. É muito doido, porque a gente via isso e meu pai não era uma pessoa má, ele era uma pessoa maravilhosa. Uma das mais maravilhosas que eu conheci. O enterro do meu pai foi um dos maiores enterros que eu vi na minha cidade do interior da Paraíba. Meu pai era a pessoa mais prestativa da minha cidade. Na época não existia ambulância e meu pai tinha carro, né? Meu pai era funcionário público, então ele era fiscal do estado na Paraíba. E meu pai tinha um Fusca, o Fusca era a ambulância da cidade. Alguém adoecia, ele levava para Campina Grande, estrada de chão, 120 quilômetros, ele fez muito isso. Então as famílias eram muito agradecidas. Meu pai, ele nunca foi político. Então era um negócio muito doido. Só quando ele bebia, ele virava um monstro, ele virava um personagem pro mal, cara. Bebida, meu amigo. E naquela época não chamava alcoolismo, né? Não existia essa terminologia. E meu irmão, eu cresci vendo isso. E muito doido, quando meu avô, o pai dele, morreu, isso se intensificou mais ainda, porque não tinha ninguém para impor nele assim né? Um limite, né? Um limite, exatamente. Cara, aí eu comecei a minha história com a fé, começou naquele dia que o meu avô morreu. Eu comecei a frequentar as duas igrejas, a igreja católica e a igreja evangélica, que a minha avó materna era católica e a minha avó paterna era evangélica. E as duas, né, falavam das igrejas dela e eu dizia, eu quero saber onde Deus está, né? Eu na igreja de uma, na igreja de outra. Aí eu começava a ir nas duas igrejas com 9 para 10 anos, e aí eu ajoelhava e só fazia um pedido para Deus. Eu dizia, Deus, eu só queria crescer, ficar do tamanho do meu pai para não deixar meu pai bater na minha mãe. Faça eu crescer mais rápido. Pedido de uma criança inocente e tal. Niso, assim, 3 domingos seguidos eu fiz esse pedido. Eu lembro que numa terça, quarta-feira, chegava a revista Placar na minha cidade. Né? Era muito atrasado, a revista Placar saía no Rio na segunda-feira, né? Lá só chegava na quarta-feira. Aí eu peguei a revista Placar, eu não sabia ler direito, eu era o pior aluno da minha escola. Eu já tinha ficado 3 anos na terceira série, depois eu fiquei 3 anos na quinta. Era um negócio muito doido. Eu fui assim também. Eu já fui expulso da mesma escola 5 vezes, aí tu não foi, né? Não, fui convidado a me retirar. Que é uma forma elegante de você ser expulso por causa de nota. Né? Exatamente. E, cara,
eu peguei aquela revista, tinha Zico na capa. A capa da revista, inclusive, está no livro. Tinha Zico na capa. E eu olhei, eu assoletrando as letras da chamada da matéria, que dizia assim, o segredo do rei do Rio. Aí eu disse, quero saber o segredo do Zico, né? Eu era apaixonado por Zico, criança de 10 anos. Aí eu pedi pro dono da banca ler para mim, porque eu não tinha dinheiro para comprar e nem sabia ler, que eu ia demorar 2 dias para ler aquilo ali com 10 anos. O dono da banca leu e parecia que a voz do dono da banca era Deus falando comigo, sabe? Dizendo que Zico teve que se preparar mais, teve que se disciplinar mais, correr mais, fazer mais academia para poder ficar mais forte para aguentar a pancada dos adversários. Aquilo foi como uma coisa dentro da minha mente, assim, cara, tu tem que fazer isso. É se bem tu simbólico, quiser é bem... ficar do tamanho do teu pai, né, e mais rápido e tal. E assim foi. No outro dia eu virei o melhor aluno da aula de educação física. Terminava pelada com meus amigos, eu ficava correndo em volta do campo, meus amigos diziam, tá querendo ser jogador, né? E eu não tinha talento para aquilo, eu sabia que eu não tinha, eu era um cara consciente disso. Mas eu enfrentei, eu não podia dizer aos meus amigos por que eu fazia aquilo. Eu sou o maior dos meus amigos de infância, na altura, né? Todos os meus amigos são mais baixos do que eu. Cara, 14 anos eu fiquei do tamanho de meu pai, foi a última vez que meu pai bateu na minha mãe. Porque você encarou ele, né? No aniversário da minha mãe, assim, um sofá, todo mundo, a família, meus tios, 2 amigos meus, 2 amigos da minha irmã. Meu pai chegou e disse, eu disse que não queria festa aqui. Minha mãe disse, mas eu convidei, vamos sentar aqui com a gente. Ele meteu uma porrada na minha mãe na frente de todo mundo. Cacete, cara. Aí eu levantei, meus tios não tiveram coragem de levantar, eu levantei, segurei nas mãos dele, com toda a minha força, eu digo, é hoje. Aí eu disse, o senhor não vai mais bater na minha mãe, que agora eu sou do tamanho do senhor, eu não vou deixar o senhor bater na minha mãe. Ele percebeu que ele não tinha força para se soltar, porque eu segurei com muita força, e ele estava bêbado também, né? Aí ele disse, se você vai bater em mim, eu digo, eu não posso bater no senhor, o senhor é meu pai, como é que eu posso bater no senhor? Eu tenho respeito pelo senhor que o senhor não tem pela sua família. Ele disse, então me solta. Eu soltei ele, ele foi no quarto, contou para mim na frente de toda a família, todo mundo. Eu achei que eu ia morrer ali, irmão. Eu digo, mas eu morreria, de verdade, assim, eu relato isso no livro, que eu morreria para salvar a vida da pessoa mais importante da minha vida, que era a minha mãe, cara. Né? Qualquer um da gente que tem realmente coração, a gente faria isso. E aí eu disse uma frase para ele que não pode ter vindo de mim, de verdade. Eu era uma criança semi-analfabeta de 14 anos. Eu já tinha ficado 3 anos na 3ª série, 3 anos na 5ª, reprovado. Aí eu disse para ele, se o senhor vai atirar, a bala vai passar por aqui e eu não vou morrer. Porque o seu pai, que era meu avô, me ensinou a ser homem, esqueceu dele ensinar. O senhor é um covarde. Homem que bate mulher é um covarde. Lindo! Cara, começou a chorar. Porque, como eu te falei, ele era uma pessoa boa, né? Então ele tinha sentimentos mesmo, né? Cheio de álcool naquele momento. Ele foi pro quarto. E eu olhei para minha mãe e disse, se a senhora não se separar do meu pai hoje, eu e minha irmã vamos morar com minha avó. Ninguém aguenta mais isso, mãe. Ela disse para mim assim, disse, meu filho, eu mesmo amando o seu pai, eu vou separar dele. Eu digo, cara, como é que pode isso, né? A pessoa apanhar E continua amando. ainda continuar amando, né? O amor é... É um negócio inexplicável. Fui para casa da minha avó com minha irmã, com minha mãe, demorei a dormir pra caramba. Acordei no outro dia, umas 11 horas da manhã. Minha avó era professora, uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na vida, e vó é inexplicável, né? O amor de vó, né? Olhei para minha avó e disse, vó, tem café? Ela disse, claro que tem, meu filho. Senta aí. Ela não foi dar aula para poder cuidar da gente, irmão. Aí eu sentei, ela botou aquele café que eu sinto o sabor até hoje. Aí eu olhando, tomando aquele café, cara, eu olhei diante daquela mesa, tinha uma pequena biblioteca, que eu passava lá todo dia, eu via a biblioteca, mas eu não enxergava a biblioteca. Porque enxergar é diferente de ver, né, irmão? E eu só percebi isso ali naquele dia. Aí eu peguei um livro de um poeta de cordel da minha cidade, chamado Antônio Henriques Neto, que é o meu maior ídolo, o meu segundo pai, o cara que... E eu era amigo de 2 filhas dele que estudavam comigo, que eram as mais novas. Ele tem 7 filhos, eu sou o 8º. E os mais velhos foram meus professores. Aí eu peguei o livro dele e abri, na primeira página tinha uma poesia de cordel. Eu tentei ler. Demorei umas 2 horas para ler, uma poesia de 4 estrofes. Mas eu gostei muito da história. Eu digo, vou ler de novo. Aí cada vez que eu relia mais rápido. Eu digo, eu estou aprendendo a ler. Olha que coisa, porque a gente lia gaguejando e de repente eu estou lendo.
Aí eu digo, olha, vovó, que legal, tô lendo aqui a poesia de São Antônio, já sei ler. Aí vovó toda feliz, eu digo, vou ler o livro inteiro, vó, não vou para a escola essa semana não, fica em casa, meu filho, não vá mesmo. Eu com vergonha também dos meus amigos, da cidade inteira, né? Aí eu fiquei lendo o livro, irmão, semana inteira. Quando eu chegava numa poesia que eu gostava, eu parava e lia várias vezes. Aí eu percebi que eu tinha facilidade de decorar. Eu decorei 5 poesias do livro. As poesias que eu decorei estão no meu livro. Eu fiz questão de republicá-las. E aí eu, em vez de ser a pior criança da escola, eu passei a ser o menino mais querido da escola. Todo lugar que eu estava, juntava gente para me ouvir. Né? Cara, que legal! Aquelas poesias de cordel, aquelas histórias legais e tal. Aí uma professora que mudou minha vida, professora Terezinha, disse, meu filho, você não quer participar do teatro da escola, não? Não sabia que você tinha esse talento, não. Que coisa legal. Participa do teatro da escola. Eu digo, a senhora não deixa, que a senhora só deixa quem tira 8, 9, 10, eu só tiro 2, 3, 4. Como é que eu vou participar? Ela disse uma palavra mágica. Estudando. Se você tirar 8 em todas as matérias, eu deixo você participar do teatro. Precisa nem ser 10. Aí eu digo, é um desafio, né? Eu digo, é só eu fazer com o livro da escola o que eu fiz com o livro do poeta. Peguei o livro da escola, Niso. Eu queria engolir aquelas páginas, cara. Eu li aqueles livros e, sabe, tentando decorar igual eu fiz com o livro do poeta. Aí eu brinco, eu digo, tirei 8 em uma matéria. Educação física. Já é alguma coisa. E 9 e 10 em todas as outras. Falando sério? Isso é de verdade. Niso. Cara. Na realidade, eu não tirei 8 em nenhuma. Eu boto a educação física pra zoar. Cara, eu tirei 9, 10 em todas. Eu tenho isso no boletim, cara. É um negócio muito doido. E eu participei do teatro da escola. E foi ali eu me encontrei. Quando eu subi naquele palco pela primeira vez, eu até publiquei no meu Instagram esses dias umas fotos. Foi no dia do índio. Eu nunca esqueci isso, porque eu era o índio, eu era o cacique da peça. Sabe? Então, foi Você uma... tem um tipo bom pra índio, né? Índio não, povo originário. E aí, irmão, eu fiquei encantado com aquilo. Aí tudo na minha cidade, na minha escola, era eu. Dia do soldado era eu, dia do Papai Noel eu era o Papai Noel, dia era tudo. Você virou o artista Virei da o cidade. artista da cidade. Só que no ano seguinte minha mãe Ou seja, o maluco da cidade. minha mãe foi morar na capital, resolveu morar na capital para voltar a estudar, para voltar, né? Minha mãe fez faculdade, voltou a estudar comigo na 5ª série. Você separou do seu pai? Ela separou? Separou do meu pai e foi para a capital. Naquele dia? Naquele dia. Aí ela, um ano depois, ela foi para a capital. E aí, meu irmão, ela estudou, trabalhou, se formou. Que maravilha, Né? cara. E passou no concurso público, se aposentou como funcionária pública, federal. Minha mãe é minha heroína. E, de repente, eu fui para a capital, tive que trabalhar para ajudar minha mãe com 15 anos. Com 20 anos, eu já tinha minha primeira empresa. Com 25, a minha empresa tinha 60 funcionários. Empresa de quê? Eu fabricava cinto, bolsas e carteiras de couro em Campina Grande, na Paraíba. Eu tinha 6 lojas, 2 em Campina, 2 em João Pessoa, 2 em Recife. E eu vendia aqui em São Paulo, participava da Couro Moda. Eu fui um cara de sucesso nesse ramo, só que eu não era feliz. E aos 25, nessa época, 24, 25 anos, eu reencontrei meu pai, a gente se perdoou, né? Eu perdoei meu pai, a gente virou amigo. Aquilo, perdão liberta. Ele parou de beber? Ele diminuiu, porque ele adoeceu, ele tem uma segunda família, né? Ele casou de novo, não cometeu violência doméstica com a segunda família, com a segunda esposa, que é a minha amiga, mãe das minhas 2 irmãs, eu tenho 2 irmãs, que não sabiam dessa história, minhas irmãs não sabiam, são da idade dos meus filhos, as minhas irmãs. E depois que eu escrevi o livro, elas ficaram sabendo da história. Não sabia que painho era assim. Aí eu digo, mas eu que sofri, eu e minha irmã, e sua outra irmã que sofreu. E aí, irmão, meu pai era o meu maior fã. Né? Pô, admirar, meu filho conseguiu vencer na vida, mesmo com toda a dificuldade que eu proporcionei à vida dele, né? Só que eu não era um cara feliz. Em 96, tudo virou da minha vida, com uma crise no Brasil, minha empresa quebrou, eu digo, eu vou virar humorista, vou contar piada. Eu fazia aquilo, continuei fazendo, né? Quando eu ia para Picuí, para minha cidade, eu me reunia com o seu Antônio Henriques, com aquele poeta, ficava 2 dias aprendendo com ele, né? E aquilo me inspirando e tal. Resolvi ser profissional do humor. Só que eu determinei uma coisa na minha vida, eu não vou ser um simples humorista. Eu vou aprender a fazer evento, porque se o cara não quiser me contratar, eu faço o evento e eu me contrato. Aí eu fiz o meu primeiro evento na minha cidade, eu criei o Festival da Carne de Sol de Picuí. Você organizou o evento? Festival da Carne de Sol de Picuí. A minha cidade já tinha uma tradição de carne de sol, mas não era a mais famosa do Nordeste. Hoje é, por conta desse evento. Porque eu criei o concurso do maior comilão de carne de sol do mundo. E botei os caras para comer na praça, no Coreto, e deu o Jô Soares, em 97.
Botei Reginaldo Rossi e Banda Magnífico para cantar na minha cidade. Foi uma festa do tamanho do mundo, assim. A cidade não acreditava naquilo que estava acontecendo. E as pessoas já diziam que eu ia ser o prefeito da cidade, aquela coisa de cidade pequena, né? E, cara, virou a chave. Hoje minha cidade tem mais de 150 restaurantes espalhados no Brasil. Aqui em São Paulo tem uns 8. É uma coisa muito louca. Em Recife tem mais de 30 restaurantes. É uma coisa muito bacana, porque dá mais de 3 mil empregos diretos aos meus conterrâneos na minha cidade. Esse evento continua acontecendo, a prefeitura faz até hoje lá. E, cara, mudou tudo. E em 99 eu mudei para Vitória e continuei empreendendo, né? Comprei um restaurante de um primo e Vitória passou a ser a segunda cidade do Brasil a ter show de humor em bar. Só existia em Fortaleza até aquela época, né? 99. Porque o stand-up ele bombou em 2000 e pouco. Isso, 2005, por aí. E, cara, eu fiz 13 anos show no meu restaurante toda sexta e sábado. E quando chegou o stand-up, à época a galera do stand-up ia lá pra lá, fazia shows, todo mundo ia pra lá, fazia shows. E quando eu saía pra fazer shows fora, a galera Shaolin, Pedro Manso, Diogo Portugal, né, toda a galera essa galera que eram meus amigos, faziam show, Geraldo Magela, fazia show no meu lugar lá. E então eu, assim, sempre fui um cara empreendedor nesse negócio, porque o empreendedorismo fez parte da minha vida para eu salvar a minha vida, mas eu nunca deixei de empreender no meu negócio de humor, sabe? Você aprendeu a empreender com o couro, né? E o teu próprio talento, né? Exatamente. E aí moveu para o humor, que não deixa de ser um negócio, é um negócio. Então, assim, resumidamente, eu estou contando que é a primeira parte do livro, né? E o livro, ele relata essa primeira parte, que é dura, difícil. Você viu como eu me emociono toda a vida que eu conto. Como eu estou profundamente emocionado eu aqui, vivi cara, isso, juro. né, Liz? Então, cara, que história, velho. É um troço muito duro. E assim, a minha irmã morreu por depressão, porque não viveu a mesma história, não soube levar da forma que eu levei. Então eu digo que o humor salvou a minha vida, mas não salvou a minha irmã. Cara, e depressão mesmo. Então é essa a minha missão hoje, é mostrar para as pessoas que a inteligência emocional pode salvar a tua vida, que o humor pode salvar a tua vida. Você não pode ficar preso às coisas do passado para poder você, né, saber que você tem que priorizar você e não os problemas que você viveu, né? E isso é muito importante para as pessoas, cara. E tudo é missão, né? Aquilo que a gente estava falando aqui até em off antes de começar o nosso papo, né? A gente tem uma missão muito importante, o humor tem uma missão importantíssima na sociedade. Muito Seu pai mais já séria, dizia isso, né? Muito mais séria. Seu pai criticava todo esse sistema político que a gente vive hoje aí, né? E eu acho que nós, humoristas, a gente não pode também deixar de fazer isso, a gente tem que, né, também fazer, mas principalmente cuidar da mente das pessoas. Que Nós somos médicos da alma. Seu pai dizia isso. Seu pai me disse isso num livro que eu lancei chamado O Sorriso é a Fonte da Vitória. Eu peguei o depoimento do seu pai e aí no depoimento do seu pai tem justamente isso. Nós somos médicos do espírito. Ele dizia, médicos do espírito. Eu mandei essa aqui agora fingindo que era uma frase minha, mas você foi agora e me ferrou. Não era nem da alma, ele falou do espírito. Tem no meu livro, exatamente. Então tá, da alma sou eu. Eu falei da alma. Essa era a frase do teu pai, você tem toda a prioridade. Não, cara, olha só. Não precisa ir tão longe. Faz humor, faz uma noite de humor, né? Às vezes 15 minutos de stand-up, aí chega um cara e fala, cara, hoje eu não queria vi porque minha mulher quis, estava meio deprimido e tal. Pô, vi teu show aqui, cara, vou dormir feliz. Isso é muito gratificante, cara. Muito, e é verdade. O humor, ele é terapêutico, ele é... Que a gente recebe, e aí a gente falando essa coisa da migração de humorista para palestrante, né? Quando eu deixei de ser humorista, eu continuo fazendo humor nas minhas palestras, que é difícil pra caramba você fazer humor corporativo, né? Mas eu consegui, depois de aprender apanhando, né? Porque eu lembro que quando eu fazia show de humor, eu fui fazer para uma empresa que eu faço até hoje, uma das maiores redes concessionárias do Brasil, chama o Grupo Líder. Eles têm concessionária de várias marcas e tal. Mais de 150, pelo menos umas 70 concessionárias eu já fiz deles. E em uma dessas concessionárias eu fiz um show de humor, não era nem palestra na época, que foi em Vitória mesmo. E quando eu cheguei em casa no outro dia, o diretor me ligou para eu fazer a nota, né, para ele me pagar e tal. Aí eu digo, eu vou fazer. Rossini, foi maravilhoso o show, só teve um problema. Eu digo, o que foi, pô? Se tu contou uma piada de corno, e tinha um cara na plateia lá, um mecânico, que tinha levado chifre há uns 2 meses. Aí o cara, tá todo mundo zoando o cara. Eu digo, como é que você vai saber também? Eu sou humorista, não sou profeta, como é que eu posso adivinhar a vida do cara? Ou então chega e fala, olha só, não faz piada de corno, não faz, porque
E é normal você fazer. eu digo, cara, É um tema recorrente no humor, Aí né? eu digo, velho, não sabe, eu vou me policiar. E aí eu até estava conversando com a Anne, que faz parte da minha assessoria de imprensa aqui em São Paulo, e eu dizendo a Anne justamente isso, o que leva o ser humano a cometer, né, violência doméstica, hoje em dia, né? Que Não, e tá uma onda, cara. Tá. O negócio deu um boom agora, Lá em né? Vitória, um policial rodoviário, ou a chefe da Guarda Civil, cara. Aqui em São Paulo, o coronel, uma policial, né? Olha que mundo que a gente... As próprias pessoas que têm que dar segurança pra gente, matando as mulheres, né? As esposas deles. Então, é um negócio muito louco que a gente tá vivendo. E aí eu busquei na internet os motivos que levam o homem a fazer isso, né? Um deles, o principal, é o ciúme, o chifre. O cara leva chifre, ele fica puto, vai lá e mata a mulher, porque o amigo dele vai dizer que ele é corno. Olha que negócio. Meu irmão, chifre é igual a consórcio. Um dia todo mundo vai ser contemplado. E o cara tem que acabar com esse negócio, não é verdade? Pô, um chifre é uma coisa tão normal. É como se o cara nunca traiu a mulher dele, né? Exatamente, né? Agora, quando ele leva, ele não quer, ele não aceita, aí vai lá e mata a mulher. Então, eu acho que os governos, a segurança pública do nosso país, tanto federal, municipal ou estadual, elas têm que se preocupar com antes e não com depois. Depois que acontece o crime, já era. Exatamente. Não tem mais O que está levando a pessoa a fazer isso? E se preocupar com isso, né? Sim. A dificuldade financeira é um dos grandes problemas. Bebida. Né? E tudo isso tem que ser tratado com humor. Olha a importância do humor no negócio. Se você trata com humor o cara que acha que o chifre é ruim, né? E aí ele vê uma piada sobre corno, ele diz, caramba, isso é legal, eu não sei para que eu vou ficar puto, né? Se ele fizer piada do próprio chifre que ele levou, né? Aprender a fazer piada da própria que você desgraça. faz piada. Porque o comediante é isso, cara. Não tem graça você chegar no palco e ficar contando suas virtudes, né? Exato. Suas vitórias. Não tem graça nenhuma. Você tem que contar suas derrotas. Eu falo no meu show um monte de coisa. Falo que brochei, falo negócio de várias coisas. Tem que se detonar o tempo inteiro, que é isso que o público Exatamente. quer ver, né? E isso é terapêutico pra gente também. Né? É verdade. E você brincando, fazendo piada com as suas derrotas e tal, é terapêutico, não é verdade? Isso é verdade, meu irmão. Então é isso que eu falo, cara. A violência doméstica, ela precisa ser combatida e a gente tem uma importância na sociedade muito grande para ajudar isso, para ajudar a combater esse tipo de problema. E é um homem falando aqui sobre isso, que viveu isso e teve coragem de expor isso, que é o mais importante. Não, né? e essa exposição é muito pedagógica, né? E você que sabe você que faz. O livro, ele ganhou o best-seller da Amazon como mais vendido do Brasil na categoria de felicidade. Olha que doido. Cara, que coisa. Durante 10 dias, a gente ficou como mais vendido no Brasil na categoria de felicidade. É edição própria? Edição própria. E aí, na Amazon, o livro digital estourou de vender justamente por causa da segunda parte do livro, que a gente fala como vencer esses problemas. A gente fazendo piada da própria desgraça. Porque as pessoas, elas levam... Um exemplo, violência de trânsito. Todo dia a gente vê isso. Aqui em São Paulo, principalmente. Sim. O cara desce, puxa um motociclista, um motoqueiro e tal, né? Porque o cara, sei lá, quebrou o retrovisor dele, fez alguma coisa. E aí, tem uma história que eu relato no livro que é muito legal, você vai gostar. Eu gosto de andar de moto. Sou doido por moto, assim, desde moleque. E eu sempre tive moto. E hoje eu tenho o prazer de ter duas motos, assim. Uma moto para andar em Vitória, que é uma scooter, que eu ando em Vitória, e uma para viajar, que é uma Harley Davidson, que era o sonho da minha vida. Já é a terceira que eu tenho e tal. É top, não tem nada acima da Harley, E né? aí, meu irmão, eu ia fazer uma palestra em Minas Gerais e geralmente quando é 500, 800 quilômetros, eu vou de moto, sabe? Aí eu fui de moto, só que eu saí, a Grande Vitória é uma cidade pequena, mas a Grande Vitória é grande, né? Aí eu fui passar em Cariacica, que é uma cidade colada em Vitória, que minha mulher, inclusive, trabalha lá. Fui passar em Cariacica de moto, eu acostumado na scooter passar no corredor, fui passar naquela moto grande do corredor. Tô passando no corredor, dois caras numa moto atrás, numa CG, os caras de chinelo, olhando pelo retrovisor, os caras de chinelo, capacete, aquele capacete meia boca, um gordo atrás na garupa, os caras buzinando, tira essa banheira do meio, não sei o que e tal. Aí eu peguei, encostei no meio de dois carros assim, para dar espaço para eles passarem. Eles pararam do meu lado e começaram a... Brigar. Seu coroa, tira essa banheira do meio, porra, não sei o que, e xingar e tal. Aí eu digo, se eu for discutir com esses caras, automaticamente eu pensei isso. Digo, se eu for discutir com esses caras, não tiver... Né? Acabou o cine. Perigo, cara. Irmão, eu levantei a viseira do capacete, olhei pra eles e fiz, gente, como vocês estão nervosos. Aí o que tava atrás disse, e o coroa ainda é viado, ó, porra.
Aí, cara, se você não levar a vida com humor, meu irmão, você corre o risco de morrer, cara. Pra que você vai discutir no trânsito? Aí você não sabe Né? quem é, cara. Você não sabe com quem você tá lidando. Exatamente Entendeu? isso. Eu discuti um dia desse, eu nunca discuto em trânsito, discuti por causa de uma bobagem. Eu saí e falei, cara, o que que eu fiz agora? Olha que perigo, né? Esse cara, o cara que tá armado, ele gosta de usar arma, né? Ele quer usar, né? Cara, um perigo, podia ter morrido ali, podia ter, sei lá. As pessoas têm que usar do humor, cara. O humor tá aí pra isso. Olha aqui, por acaso eu separei aqui que você fala a arma mais poderosa do mundo. Está falando aqui, né? Sim. Né? Vou reduzir um pouquinho aqui, ó. Se alguém dissesse que você pode carregar uma arma invisível que não machuca ninguém, mas que derruba a tristeza, espanta o rancor e extermina o mau humor, você carregaria? Pois essa arma existe. Ela tem 2 modos de disparo, modo riso e modo poesia. E se você souber usar os 2 juntos, meu amigo, sai de baixo, não há ódio que resista. E é verdade, cara. Você quebra, né? Você vê, você quebrou os caras. Isso aí, na hora, cabe tudo da história que eu contei pra você. Exatamente. Por acaso foi uma parte que eu... Exatamente E isso. o humor e a poesia, eles são irmãos. Tem uma frase que tá no livro, que é a última frase do livro, que é uma frase que eu uso muito, né? Uma frase que eu criei, que eu uso muito, que eu digo para as pessoas, o humor só existe por um motivo. Só existe por um motivo. Algumas pessoas têm preconceito com o humor, né? Aquela coisa toda, né? Eu digo, eu tô aqui para fazer humor para vocês, mas eu não quero que vocês fiquem bravos com alguma piada que eu contar, que vocês se identifiquem com ela e achar que a piada é para vocês. Eu nem conheço vocês. Eu só queria que vocês entendessem uma coisa. O humor só existe por um motivo, para fazer as pessoas felizes. Porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Já viu alguém feliz encher o seu saco? É verdade. Você feliz encher o saco dos outros? Então, é importante que as pessoas tenham isso, tenham essa noção. Aí eu melhorei essa frase, né? Que até registrei, vai ser um título do livro também, no futuro, que eu digo assim, ser feliz é o que te leva além, porque gente feliz não enche o saco de ninguém. Muito bem. E é verdade. É verdade. Você vê que as pessoas chatas são pessoas rancorosas, pessoas infelizes, pessoas mal amadas, né? Para não dizer Exato. aquela palavra que começa com C, se eu falar o algoritmo vai ficar, né? Mas é verdade, cara. Isso aí é fato mesmo, né? E aí a poesia, como é que entrou? Cara, entrou por conta do poeta, do Antônio É isso que eu ia Hickson, falar, foi uma grande inspiração, né? Exatamente. Aí, como ele era um poeta que fazia muita poesia matuta, né, com palavreados que só se usa no Nordeste, né, aquela palavreado matuto mesmo, eu me identifiquei com aquilo, porque eu vivi aquilo e tal. Mas eram muito engraçadas, tinham histórias engraçadas, como tinham histórias emocionais. E nisso eu tive a oportunidade de botar o nome do meu principal personagem, o Tonho dos Couros, para homenageá-lo, porque ele era um apelido que ele não gostava. E ele ficava puto da vida com esse apelido. Chamavam ele de Tonho dos Couros. Ele não gostava. Mas por que dos couros? A história é engraçada. Ele era amigo do meu avô, ele era caminhoneiro, e ele ia para Campina Grande para levar mercadoria, trazer mercadoria e tal. E ele estava em Campina Grande, numa distribuidora lá, que um cara estava comprando um caminhão de couro em Campina Grande. Campina Grande é um polo comercial muito grande, né? Lá na Paraíba, né? E aí o cara estava comprando um caminhão de couro e precisava de um avalista. Ele disse, seu Antônio aqui me avaliza. Aí ele caiu da besteira de avalizar o cara, de avalizar o cara. Meu irmão, o cara passou 10 anos da vida dele pagando aquele caminhão de couro. Aí a galera, pra sacanear ele, botaram o apelido dele de Tonho dos Couros, ele ficava puto da vida, né? E aí meu avô mandava eu chamar ele de Tonho dos Couros quando eu era moleque, ele fazia, é a sua mãe e tal. E aí eu digo, vou botar o nome para homenageá-lo, achando que ele ia ficar puto. Ele ficou feliz. E quando eu tive a oportunidade de homenageá-lo, na escolinha do Gugu, por exemplo, que eu participei, eu não tive a honra de participar com teu pai, com você, lá da escolinha do teu pai, né? Porque eu já vim depois, né? Mas tive amigos que participaram, né? O Tom Cavalcante, o Zelezinho, muitos outros que, O Zelezinho é um gênio, que né, tiveram essa honra, mas eu não Paraibano tive. também, né? Paraibano, Zelezinho, né? Exatamente. Foi um cara que me inspirou também. Zelezinho é um gênio, cara. Zelezinho... E aí, velho, eu peguei... Quando eu fui para a escolinha, que eu escrevi os meus textos, né? Porque o redator não conhecia muito da história do personagem e tal, né? Aí eu escrevia trechos de poesia de São Antônio. Botava no meio do texto, eu botava um trecho de poesia. Mas eu tinha que dar autoria, já que era dele, né? Eu tinha que dar autoria dele. Para dar autoria, como é que eu fazia? Aí eu não botava no texto que ia pro redator para ele aprovar, né? Chegava na hora da gravação, aí o Gugu dizia, seu Tonho dos Couros, qual é a diferença entre o pobre e o rico? Aí eu, Zé Cunha, menino, segundo meu padrinho, Antônio Henrique Neto, lá de Picuí, na Paraíba, professor Gugu, começa pelos 9.
Move de pobre é fuá, peneira, pote, balaia, arupemba e caçoar, gaiola de papagaio, tamborete, cuscuzeira, cama de varisteira, lamparina de cangaia. Aí eu desenrolava a poesia. Meu irmão, a primeira vez que eu fiz isso, no outro dia a mulher dele ligou pra mim, assistiu, achava que era ao vivo, mas era gravado, né? Aí eu tava em casa, no outro dia ligou assim, meu filho, Antônio chorou tanto quando viu você falando o nome dele na televisão. Ah, que fofo, Aí eu dizia, cara, que... Deus é muito perfeito, ele me deu a oportunidade de homenagear o cara que me inspirou, o cara que me colocou aqui, né? Porque, assim, o que eu sentia quando eu ia ali, Nilson, era de ver aqueles caras que eram meus ídolos, Eliezer Mota, Seu Batista. Batista é um grande personagem, Grande né? figura, grande pessoa, né, cara? Não, muito gente boa. E o personagem Não, é o muito personagem bom, né? é riquíssimo, né? Né? Não, o Orival Pessini, O Patropi. o Patropi. Eu olhava para aqueles caras e dizia, cara, Eu tô aqui com eles, esses né? caras são meus ídolos. Eu assistia quando eu era moleque, de repente eu tô do lado dos caras, velho. Deus é muito perfeito, cara. E aí eu homenageando o meu ídolo de infância. Então, a vida é maravilhosa, as pessoas reclamam à toa, cara, não precisa. Não, a vida é boa, cara. A vida é claro, tem gente que, né, sofre mais, tem gente que... Mas, pô, a gente tá vivo, né, cara? O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agence, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo. A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado, um novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. Quantos anos você tem? 60, Eu tenho 63. 63. A gente tá vivo, cara. Exato. O pessoal, como os motoqueiros, seu coroa, dá vontade de falar, querido. Eu tô vivo, cara. Eu tô aqui. Te falo uma coisa. É mais rápido do que você imagina, tá? Não tenha dúvida, não tenha Né? dúvida. Então, segura a onda aí. Eu fiz 60 anos agora em março, dia 27 de março, e aí eu fiz uma poesia de cordel sobre os 60 anos. Cara, tá viralizado no WhatsApp, principalmente. Todos os meus amigos que têm acima de 60 anos recebem a poesia e mandam pra mim, sabe? Cara, que negócio sensacional, porque eu relato justamente as desgraças do homem de 60 anos, né? Sim, Tudo que a gente vive, né? Acordar 2, 3 vezes de madrugada pra fazer xixi, Sim, aí sim. lembra que já tinha feito. E não consegue dormir, né? Depois, né? Então tem todas essas coisas dos 60 anos, assim, que mesmo assim é maravilhoso, tudo é maravilhoso. Chega uma pessoa de 40 anos e te oferece o assento preferencial, né? Não, eu digo, eu tenho em no casa, metrô. Eu digo, Fala, meu Deus. eu tenho 3 óculos em casa. Né? Um para perto, um para longe e o outro para procurar os outros 2 quando eu perder. Essa piada é do meu pai, cara. É meu pai essa piada. Né? Eu usei lá na poesia. Ficou A muito gente legal. rouba umas piadinhas, né? Mas eu tenho 3 óculos, um pra perto, um pra longe, um pra procurar os outros. Né? É muito legal, cara. Assim, é genial, velho. E se inspirar em pessoas como teu pai não existe coisa melhor no mundo. Você sabe que eu tenho tudo do teu pai, né? Todos os livros do teu pai. Os livros dele são sensacionais. Todos os LPs do teu pai eu tenho em casa. Assim, não só do teu pai, como de todos os humoristas. Eu era um consumidor de humor. E aí é importante, você seja lá qual for sua área, você tem que se alimentar. E é esse alimento que faz a gente se inspirar, né? Exatamente, Depois e pegar um trecho de piada do teu pai, como eu peguei, e lógico. botar numa poesia. Porque você não escreve uma poesia do nada, né? Eu escrevo uma poesia com humor e tal, mas não é do nada, é de tudo que entrou aqui na minha cabeça através... E pensa ele também, Exatamente. o próprio Chico Anísio, que é um cara que supostamente não precisava, né? Porra, ele se alimentava, ele via os grandes também, né? Exato. Os grandes comediantes se inspirava, né? Ele teve os ídolos dele também, né? Isso é extremamente importante, cara. Você tem que se alimentar E hoje tá tão fácil, né? Que a galera entra na inteligência artificial e tá tudo lá, né? Na época do teu pai que não tinha isso, na nossa época já tinha mais, né? Mas na época... mas você tinha que... enciclopédia, você tinha que, né? Procurar um livro, você tinha que, sei lá, né? Hoje em dia você tem tudo. Tudo aqui. Fácil. E o cara ainda reclama. Aqui, né? Tudo na palma da mão. E o cara ainda reclama. Reclama de quê, né? Na verdade, né? Assim, porque, cara, a internet é uma facilidade muito grande, né? Que nos trouxe, né? E eu começo a poesia dizendo assim, eu digo, rapaz, eu completei hoje 60 anos e eu fui no médico amigo meu
e pedi para ele, assim, para eu continuar assim novo, o que é que eu faria? Aí ele disse, é só você entrar numa banheira de vinho. Aí eu digo, eu vou ficar novo, você vai ficar novinho. Porra, uma banheira de vinho, velho. Haja vinho, hein? Nossa senhora. Tem que ser aquele vinho de caixa, né? Né, Exato. Aqueles vinhos de caixa barato, né? Pra você encher a banheira. Encher uma banheira de vinho. Ai, ai. Mas como é que era o esquema do Tonho e dos Couros? Assim, qual era Porque todo personagem ele tem um. Sim. Né? O Tonho dos Couros, na realidade, assim, o que eu quis colocar com o Tonho, e coloco até hoje, o Tonho é um trabalhador do Nordeste que veio para São Paulo e que trabalhou em tudo. Né? Então, teve todas as dificuldades que a maioria dos nordestinos tem em São Paulo. Aí eu brinco com o Tonho que ele diz assim, rapaz, eu cheguei em São Paulo, os cabas só queriam dar emprego a eu que tinha eiro. Era pedreiro, jardineiro, padeiro, porteiro, coveiro, era só isso, mas a gente não ganhava dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro, né, cara? Queria o eiro? Era, eu queria ganhar dinheiro, mas os cabas não davam. E aí eu digo, rapaz, eu vou trabalhar de vendedor. Aí eu fui ser vendedor. Cheguei num restaurante, digo, meu amigo, tá precisando de um vendedor? O cara disse, rapaz, só tem emprego de garçom, como se garçom não fosse vendedor, né? Aí eu digo, rapaz, emprego de garçom, vendedor, eu vou. Aí no primeiro dia, Niso, eu fui trabalhar de vendedor aqui em São Paulo, no restaurante, quando eu sentei, esperei assim, quando abriu o restaurante, entrou o primeiro cliente. Que o cliente sentou, eu me levantei e fui lá, levei o cardápio, o senhor quer dar uma olhadinha? Ele disse, faça favor, faça frango frito. Só alguma coisa para acompanhar esse farofa, feijão e fritas. E para beber, Fanta. Só aceita um pãozinho enquanto espera a refeição, ele se faça fatiado. Disse, esse cara é meio perturbado do juízo. Peguei a comida, botei em riba da mesa, o cara comeu, voltei, disse, sobremesa, senhor, frutas frescas. Alguma preferência? Figo. Botei o figo, o cara comeu, voltei, disse, cafezinho, senhor, forte e fervido. Botei o cafezinho, o cara bebeu, voltei, disse, como é que tava o cafezinho, senhor? Frio, fraco, fedorento, fervido, no forno, no filtro, furado, com formiga flutuando. Eu disse, pronto, eu quero saber até onde esse cidadão vai. Como é o nome do senhor? Fernando Fagundes Faria Filho. Só da onde? Fortaleza. O senhor trabalha? Fui ferreiro. E deixou o serviço? Fui forçado. Pro quê? Fatou ferro. E o que é que o senhor fazia lá? Ferrolho, fechadura, faca, ferragem. O senhor torce por algum time? Fui Fluminense. E deixou por quê? Fez feio. E que time o senhor torce agora? Flamengo. O senhor é casado? Fui. E sua mulher faleceu. De quê? Frio e fome. Eu disse, meu amigo, eu não aguento mais não. Se o senhor disser mais 10 palavras com a letra F, pode se levantar e sair daqui sem pagar a conta. O cara se levantou e disse, foi formidável, figura. Fazendo um fiado, fácil, fico freguês. Aí saiu andando, eu sei, fatou um, eles ferre-se. Felicidades. Cara, sensacional esse texto, né? Cara, essa piada não é minha, é domínio público. Eu achei num livro o quê? E decorei. Tudo isso? Tudo isso. Eu mudei algumas coisinhas e tal, mas assim, que adaptar para a realidade do Tonho, mas essa piada me fez ganhar o primeiro festival de piadas no show do Tonho em 2004. Cara, isso é muito bom. Porque eu contava essa piada no show, né? Que coube no personagem e tal. Aí depois eu escrevi outras piadas que eu digo, para não dizer que eu sou humorista de uma letra só, eu vou escrever de outras letras. Aí eu descobri que teu pai tinha alguns textos assim de letras, né? Sim. Aí letra C, sempre com a letra C. Aí eu escrevi da letra P. A letra P fez mais sucesso do que a letra F da época, né? Uhum. Que era na mesma pegada. O Tonho dos Couros era um balconista que ficava na loja de peças de automóvel, né? E falava tudo no P. Um cliente falava tudo no P. E essa piada também é muito boa. E aí eu fui por esse caminho, assim, mas tudo com coisa rimada, com poesia, sabe? Tudo dentro dessa que é a escola do cordel, né? Exato. Que é a escola nordestina, que é. E você faz poesia rimada, né? Sim, poesia rimada. Cara, é muito legal. É uma história, por exemplo, que eu conto muito nas minhas palestras, que eu digo, olha, as pessoas usam o tempo delas para mentir. Eu vou contar uma história para vocês, que é a única forma de você mentir e falar a verdade ao mesmo tempo. Você já ouviu falar nisso, não? Tô curioso. Mas teu pai ia gostar se ele tivesse aqui. Ele está presente aqui, eu tenho certeza. Te admirando e tal. Ah, obrigado. E aí, essa história eu digo, em poesia de cordel, eu digo... o título é O Padre Muambeiro. Diz assim, o padre Assis voltava de uma viagem dos Estados Unidos de avião. No lado de uma muambeira com muita bagagem que olhava para ele com a segunda intenção. Quando no Brasil foi desembarcar, ela pediu o padre para levar debaixo da batina um secador de cabelos de última geração, pois a cota dela já tinha estourado e só assim ela se livraria da fiscalização. O padre respondeu muito preocupado. Minha filha, você sabe que eu não posso mentir não, mas para lhe ajudar eu vou levar. O padre foi no banheiro do avião, amarrou o secador de cabelo debaixo da batina no cuecão e quando na alfândega chegou, o fiscal curioso perguntou-se, padre, alguma coisa a declarar? Disse, da minha cabeça até a cintura, nada que possa interessar. O fiscal achou engraçado e perguntou insistente, e da cintura até os pés? Algo que precisamos fiscalizar? O padre disse, eu carrego um maravilhoso e moderno equipamento.
destinado exclusivamente às mulheres, mas nunca foi usado até o presente momento. Caindo na risada, finalizou o fiscal. Pode passar, padre, aqui nunca cobramos imposto desse tipo de instrumento. Nem mentiu, nem falou a verdade. Né? Sensacional. Ele não mentiu, né? Ele não mentiu, né? E nem falou a verdade. É verdade. Cara, sensacional, cara. Autoria sua? A autoria minha. Cara, muito bom, hein? Isso é muito Então bom, é nessa cara. linha assim que eu uso, né, a poesia Cara, do cordel. é Suassuna, né? Sim. Suassuna Ariano Suassuna é uma grande inspiração também. Um comediante. Sim. Né? Um dos Paraibano maiores, também, né? É paraibano. Pô, Suassuna eu sou muito fã, cara. Ele era Ariano Suassuna, sensacional. Ariano Suassuna, para mim, é um dos maiores escritores da literatura portuguesa, né? Um dos maiores do Brasil, para mim. Cara, E um dos maiores humoristas do Brasil. Não, porque, cara, do né? mundo eu botaria o Suassuna, assim... Cara, ele é um humorista... Gênio, né? Gênio. Até uma hoje os figura- vídeos dele são super viralizados. Não, e e muito tal. engraçado, cara. Muito engraçado. Um cara de um carisma, de uma cultura, cara. Ô, Niso, prazer estar aqui no seu programa, porque assim, eu não sou de imitar, não. Mariano Suassuna eu gostava. Eu não gosto de viajar de avião, não, mas assim, eu vim no seu programa porque eu admirava seu pai e é por esse motivo que eu estou aqui. Né? Agora não fala inglês comigo, não, que eu não gosto dessa língua, não. Só gosto de falar português. É, ele tinha uma coisa, né? Tinha uma com coisa Disney, com inglês. Né? Falava mal da Disney, né? Michael Jackson, né? é. E aí ele tem um vídeo dele que é viralizado que ele fala: eu vi uma matéria de jornal. Ele levou a matéria de jornal para a universidade onde ele estava dando a palestra, né? Se eu vi uma matéria de jornal, tá aqui, eu trouxe até para vocês verem. Chimbinha, o Calypso, né? Chimbinha, o rei da guitarra. O que é que eu vou dizer de Beethoven se eu ver uma matéria dessa? Ele era fenomenal, cara. Ele era Figuraça. genial. Como eu gostaria de ter conhecido, cara. Tem figuras assim, né? Que Eu também não tive essa fala, honra, não, pô, de cara, conhecer. como é que eu não conheci esse cara? Como é que eu não pude passar um tempo conversando com ele? Imagina o papo. Você tá Imagina você doido. sentar numa mesa com o Suassuna e ficar batendo papo. Mas você teve a honra de ser Sim. filho de um dos grandes gênios. Eu tive a honra de conhecer e de conviver com seu pai O também. velho era bom de papo Não, também, seu né? pai era maravilhoso. Você tá doido. pai era Os papos do sensacional. seu pai sobre futebol era assim... Nem cheio de Maravilhoso. teoria furada. Meu pai tinha umas teorias furadas, cara, que ele vinha com uns papos, coisas que ele inventava na cabeça dele. Muitas perfeitas, né? Muitas teorias incríveis, assim. Mas tinha umas coisas que ele viajava, que ele... Meu pai era uma figura, cara. Mas não... E meu avô, né, cara? Meu avô foi o grande comediante. Meu avô, pai dele, eu acho que não sei pra trás, né? Mas meu avô era um comediante nato, assim. Meu avô era tipo... Seu Oliveira. Rapaz, eu tô namorando... Era o seu Oliveira, né? É. Meu pai era Francisco Anes de Oliveira, como eu, né? Estou namorando uma mulher que é perfeita, rapaz. Não bebe, não fuma, não joga, não fala palavrão. Nossa, essa mulher come bosta, né? Porque algum defeito ela tem que ter. Não, eu contei uma história pra você em off, eu vou contar aqui, porque eu acho que é legal, que eu contei antes pra você. Aí a gente às vezes acha que eu tinha pensado, pô, eu contei agora. Não, nossa, contou eu lá. contei Quer dizer, antes. imagino. É a história que eu fui fazer um show com ele, né? Com seu Aham. pai. Aí seu pai me chamou no palco. E quando eu entrei no palco, né, para contar a história e tal, que era uma poesia de cordel minha que fala 74 apelidos do Fiofó, e não fala o palavrão que é O nome mesmo que a gente está acostumado, né? E ele se apaixonou por essa história, a história é fenomenal e tal. 74? Porque eu descobri, foi quando eu fui para Record. A primeira piada que eu cheguei quando eu fui no show do Tom, que eu ganhei o Festival de Piadas, quando eu cheguei lá eu mandei as piadas por e-mail, naquela época já existia e-mail, 2004. Mandei as piadas por e-mail e a piada tinha fiofó na piada. Eu usava o duplo sentido, porque eu fazia rádio, né? Então eu usava o duplo sentido no rádio e tal. Aí quando eu cheguei lá, o diretor falou, o Rossini, não pode falar essa piada aqui não, cara. Tem fiofó na piada. Eu digo, mas por que não pode falar? Não, porque aqui é uma TV religiosa. Eu digo, mas Renato Aragão fala fiofó na Globo de meio-dia e tal, mas aqui não pode e tal. Pode a Fazenda, Aí, né? Fazenda pode. Aí eu digo, cara, que doido isso. Aí eu digo, mas eu vou contar a piada. E se tu falar essa palavra, tu vai ser desclassificado. Aí eu fiquei dentro do camarim pensando numa palavra para substituir o fiofó. E eu digo, cara, vou ter que criar uma palavra, porque não tinha, na época, inteligência artificial, no celular nem tinha internet no celular, né? Aí eu digo, meu Deus do céu, vou fazer o seguinte. Aí eu saí com uma palavra na cabeça assim, quando o Tom me chamou, disse, qual é a piada que você vai contar? Eu digo, vou contar a piada do orifício circular corrugado. Aí o Tom Cavalcante parou a gravação. Que é científico, né? Aí ele disse, cara, de onde tu tirou isso aí, bicho?
Aí eu digo, não, eu inventei agora que o diretor falou que não podia falar fiofó aqui. Ele expôs conta que ele tá se mijando de rir no ponto lá em cima. A piada ficou melhor e eu terminei chegando na final por conta dessa piada que E falou fiofó. Não falei fiofó, falei orifício circular corrugado. Ah, A você piada falou foi- fiofó depois fora, Aí né? eu escrevi, quando eu cheguei em casa, eu digo, vou pesquisar. Aí pesquisei no computador, tinha 150 apelidos do fiofó. Na época, 152 apelidos. Aí eu digo, vou fazer uma poesia de cordel, vou ser o primeiro poeta da história a homenagear o fiofó. Aí eu busquei lá, ninguém tinha feito isso ainda. Aí eu peguei e fiz a poesia de cordel, que se chama Os Apelidos do Anos. Você quer ouvir? Quer ouvir? Eu te Por conto aqui. favor. Aí a piada ficou Você assim. não é louco de sair daqui sem... Aí essa foi que eu contei para teu pai lá. Não cabe mais o palavrão no humor de hoje em dia. Se pode evitar constrangimento com a sacanagem sadia, usando duplo sentido você melhora a melodia. O palavrão, por menor que seja, constrange qualquer idade, mesmo que sejam só 2 letras de um órgão de necessidade, não precisa ser dito por tu. Use palavras com criatividade. Anos, anel de couro, as de copa subiador, boga, beiço, butico, bufante, bufador, caneco, carretel, ceguinho, cofre de churros é cortador, entrada USB, disco digníssimo de croquete é esquentador, fiofó, forebes, frasco, furico e fresador. Esse órgão é o campeão de nomes diferentes. Em tudo que é lugar tem um apelido irreverente. Uns usam até demais para se sentir mais contente. Ele é tão famoso que quando bravo você está, manda qualquer pessoa no meio dele tomar, mas para não ficar muito feio, usa um apelido e começa a mandar. Gruta de gás peidando, grão de bico, holofote, girassol, Harrison Ford, junção pregal, junta mosca giló, máquina de fazer quibe, mialheiro, Nintendo loló, orifício bufante, olho cego, osório orió, preguiado, peidante, parreco, pisca, piscori, timbó, reto, rodela, rabiola, roscoff e rabicó. E se você pensa que acabou, está muito enganado. Esse órgão tem tanto valor entre todos, é o mais falado, e mesmo se nele você não tomou, alguém já deve ter lhe mandado. Saída de emergência, Severino, soprador Scott, terceiro olho, tareco, tarraqueta, toba, toró, tubo de imagem, tripa gaiteira, toca de serpente, zorobó, veia bufante, vintém, vesúvio de merda, chilindró, zero zoinho, zangado, Zé Bicudo e Zé Bocó. E se você achou que os nomes tinham esgotado, foi aí que você se enganou, pois o que é bom tá guardado, e é por isso que eu não dou o meu orifício circular corrugado. Tudo isso foi criado pelos sábios de norte a sul, para não ser pronunciado um palavrão por tu, por isso mesmo que esteja estressado, nunca mande ninguém tomar no... Muito obrigado. Cara, sensacional. Agora, vamos decupar isso aqui. Harrison Ford Harrison Ford. tem apelido? Tem, cara, tem no Nordeste. No Nordeste, no Mas como Nordeste. assim? É muito grande pra... Você já deu o seu Harrison Ford hoje? Por que é assim? Eu Por quê? sei lá, Por exemplo, as de não sei o que, o soprante, né? As de espada... É as de espada soprante? Não, deixa eu relembrar aqui que é muita coisa. Cara, É que você vai no... Você tem que ir... vai no ritmo, né? E termina tem cortador de quibe, né? Não, cortador de quibe é perfeito. É máquina de cortar churros. Máquina Máquina de fazer churros, né? Cara, é muita coisa. Porra, máquina de fazer churros também. Mas os apelidos que eu já conhecia, porque eu sou nordestino, então a maioria são do Nordeste, né? Porque tem essa cultura popular muito forte, né? E aí, meu irmão, o Harrison Ford era um que eu conhecia desde moleque, né? Assisti os filmes de Harrison Mas Ford. eu não consigo entender por quê, assim, né? Máquina de cortar churros, perfeito. Quem já viu um churro ser feito? Máquina de fazer churros, né? Perfeito. Agora, Harrison Ford, e teve uns outros ali que eu falei, que é isso, cara? Cara, o Nordeste, eu amo demais, cara. É muito rico, né, Eu tenho velho? muito orgulho de ter sangue nordestino, eu tenho sangue maranguapense grosso. Cara, o Nordeste é sensacional. O sotaque, pra começar, É verdade. muito bom, ajuda muito, né? Agora você imagina a risada que teu pai deu ouvindo isso, né? Imagina. Do jeito que ele era, criativo e tal. E aí, meu irmão, depois que eu contei a história, ele riu pra caramba. Eu disse, seu Chico, eu tô muito orgulhoso de estar aqui no palco com o senhor. Todo humorista queria estar aqui, ter essa oportunidade. E assim, eu tenho essa oportunidade e tal. Mas o senhor tem um defeito, né? Como todo homem, eu admiro, todos os humoristas brasileiros admiram o senhor, né? Tem o senhor como inspiração. Mas o senhor tem um defeito. Eu disse, qual é o meu defeito? Eu disse, o senhor é vascaíno. Aí ele disse, mas eu já fui flamenguista. Ele sabia que eu era flamenguista. Eu digo, o senhor já foi? Ele disse, aprendi a ler e virei vascaíno. Eu digo, eita, filho de uma égua. E a plateia morreu de rir, né? Todo mundo, ele me zoando, né? Aí eu digo, não, eu não posso sair daqui perdendo, né? Mas como é que você não vai perder pro maior humorista da história, né? Aí eu olhei pra ele e disse, tá, mas o senhor é o único humorista do mundo que casou com a piada, né, seu Chico? Aí ele disse, admirado assim, como assim eu casei com a piada? O senhor casou com Zélia Cardoso de Mello, ela era a piada. Ele disse, meu filho, mas eu casei com ela tentando recuperar meu dinheiro. Aí fiz 2 filhos nela, pago pensão até hoje. Todo o dinheiro que ele recuperou, que ela arrumou a vida financeira dele, que era uma bagunça, né? Meu pai, meu Deus do céu. Aliás, eu herdei isso dele, meu Deus.
herdei coisas boas também, mas... E ela arrumou a vida dele, financeira. Mas depois ele teve que pagar todinho. Quando separou. Exatamente, tudo que foi arrumado, que ele recuperou... Mas também, cara, não tem. Meu pai não tinha jeito, cara. Meu pai falava, eu gosto de filho, que eu gosto de ter sempre um pequenininho em casa. Falei, mas tem um pequeno problema. Cresce, né? Tipo, você não cria um leãozinho, que ele é muito fofo quando é bebê, né? Exatamente. Mas ele vai crescer e pode ser que ele te mate, não é verdade? Exatamente isso, cara. Assim, eu vou te falar nisso, eu sou casado pela segunda vez com a minha esposa, que era apaixonada pelo teu pai, que eu acho que eu contei em off também a história da abertura do carro, ou eu contei aqui? Não, contou lá que ele abriu a porta pra ele, não, exato. ele abriu a porta pra ela. Aí a minha esposa é muito gentil, é uma mulher altamente intelectual. Tal. Aí ela ia comigo pegar seu pai para levar pro teatro, levar para jantar. Ele gostava de comer no Pirão, que era um restaurante famoso lá de Vitória, de muqueca capixaba. E aí a gente foi pegar ele, acho que é a terceira vez. Aí ele abriu a porta do carro para ela, fechou, sentou. Ele já estava com dificuldade de caminhar naquela época. Aí ela disse, tá vendo, meu amor? Você devia ser igual a seu Chico. Um homem gentil, abre a porta, fecha. Eu digo, mas ele já casou mais de 10 vezes. Se você quiser que eu case mais de 10 vezes, Aí ele morreu de rir também, que ele era muito divertido. Cara, ele era genial demais, velho. E bom papo, adorava. O taxista com ele se fazia, né? Porque ele ia contando aquelas histórias, aquelas coisas todas. Um grande contador de história, né? Sim. Você falou dos livros dele, cara. Pô, os livros dele são surpreendentes, né? Porque tem muita coisa de humor, a grande maioria é livro de contos. Sim. Mas tem uns contos ali, cara, muito profundos. Assim. Muito, você tá louco. Bonitos. Muito. Eu tenho até um projeto, vê se patrocina aí, chama Contos de Chico, que eu transformei em rádio, hoje em dia se chama audiodrama, Certo. como a gente chamava de rádio-teatro antigamente, que é dramatizar os contos dele para rádio, com atores, com sonoplastia, música, como se fosse uma novela de rádio, sabe? E, cara, eu separei ali uns 10 contos dele. Cara, isso tem que vir... Os adaptáveis, né? Que tem uns que não dá para adaptar para dramaturgia, que são muito literários, né? Sim. Mas, cara, ficou assim incrível. Gravamos um piloto. É um puta projeto, cara. É um projeto incrível, assim. E hoje em dia, né, com as plataformas de áudio, voltou o audiodrama, né? Então tem grandes projetos de radionovela mesmo, Sim. que é fascinante, né, cara? É. Você bota aquilo ali, você vai ouvindo, imaginando, né, do seu jeito, né, cara? Você foi do rádio também? Fui. Eu, na realidade, eu comecei no rádio. Cara, rádio é uma escola meu trabalho de fantástica, humor, né? eu comecei no rádio. Rádio é muito bom, né? Por isso que é essa velocidade de decorar, de contar as histórias e tal. Eu atribuo eu ganhar o primeiro festival de piadas, que foi o Tom Cavalcante, fala até hoje, foi o mais concorrido na época do programa dele, que tinha só os feras na época, né? Assim, que todo mundo queria aparecer na televisão, que era, né? E eu fui também com essa intenção de aparecer na televisão. E quando eu cheguei lá, a minha facilidade foi justamente por causa do meu tempo de rádio, né? Eu tinha um programa que era muito ouvido em Vitória, foi a maior audiência da história do FM Vitória. E era um programa diário e todo dia naquela confusão de fazer as pessoas darem risada e tal. Então eu estudava, eu pesquisava muito e eu tinha muito material. Assim como eu relatei para você, né? Muito livro, muito LP e tal. Essas pessoas me ajudaram muito, esses humoristas antigos, a ter uma riqueza de repertório para poder fazer um programa diário, né? E aí eu usei isso no meu programa, quer dizer, no festival de piadas, para poder vencer o festival. E aí, meu amigo, era fácil para mim, mas cara, difícil para os outros. Quem faz rádio, faz em qualquer lugar. Exato. Rádio uma escola. Meu pai falava, tudo que eu aprendi foi no rádio. Todos esses personagens dele, muitos vieram do rádio e os outros que ele criou na TV vêm da escola do rádio. Mas a gente bater papo assim, eu puxei o gancho da história da minha mulher com teu pai, para poder, porque você estava falando da história de criança que cresce, né? Sim. E eu sou separado da minha primeira esposa e os meus filhos vieram morar com a gente. Quando um ano depois eu casei com ela, eu conheci ela 8 meses depois e um ano depois eu casei com ela. E aí, amor da minha vida, mulher maravilhosa e tal. E ela me ajudou a criar meus filhos, que eles resolveram morar comigo. Eles vieram um com 8, um com 12. Hoje crianças. Um tem 36, outro tem 32 e tal. São 2 homens, o mais velho já me deu uma neta e tal. E aí, quando ela fez 45 anos, que a gente é da mesma idade, ela tem 59, eu tenho 60. Quando ela fez 45, era o último estágio para ela ser mãe. Ela nunca tinha sido mãe, né? Aí eu olhei para ela e disse, meu amor, vamos, né? Você não vai passar por essa vida sem ser mãe? Ela olhou para mim e disse, meu amor, eu já sou mãe dos seus filhos. Eu ajudei a criar seus filhos, eles são também meus filhos.
eu não quero estar com 60 anos com um adolescente de 15 em casa. Então, esquece esse negócio. Eu vou ser avó dos seus filhos e vamos tocar a vida. Eu digo, cara, é justamente isso que estaria acontecendo agora, né? Muito Ela inteligente. foi muito inteligente, cara. Muito Meu inteligente. pai já, um cara tão brilhante, não teve essa inteligência. Porque ele, cara, era muito louco. Assim, ele dizia, minha grande preocupação, o que vai ser de mim, de vocês, quando eu morrer? Eu não falava, para de fazer filho. Para de fazer. São quantos ao todo mesmo, Niso? São 7. E ele, na última, queria também. E ele já com 70 anos. Falou, você tá maluco? Foi a mulher que não quis. Ainda bem, ela foi inteligente, né? Porra! Cara, muito louco, cara. O velho era... Sabe que eu apresentei um cara pro teu pai, que é o meu maior amigo lá em Vitória, chama Amarildo, que é um chagista fenomenal. Amarildo, lógico. Ah. Porra, Amarildo é um gênio. Mas sabe como eu apresentei Amarildo pro teu pai? Ah. Num desses shows que ele foi fazer comigo em Vitória. Eu pedi para o marido fazer uma caricatura do teu pai, porque eu decorava o restaurante, a minha casa de show lá no restaurante, o Picuí, com caricaturas de humoristas. E tinha uma caricatura do teu pai lá, né? Claro, né? Era o principal, né? Aí, que foram feitas por Amarildo. Aí eu digo, vamos fazer um quadro dessa caricatura e vamos levar para ele no palco. Aí ele ficou super feliz com aquilo e tal. Aí logo depois o Ziraldo lançou um livro, né? É Mentira, Chico. Sim, com caricaturas. Amarildo fez 2 caricaturas. Uhum. E a gente foi pro lançamento do livro no Rio, eu e Amarildo. Amarildo levou um outro quadro com as 2 caricaturas que ele fez pro seu Chico lá. Seu Chico ficou super feliz. E no outro dia, quando a gente chegou no aeroporto para voltar para Vitória, aí Amarildo pegou os jornais, comprou os jornais da época, e aí na Folha de São Paulo tinha uma entrevista do teu pai. E aí o jornalista perguntou qual as melhores caricaturas. 32 caricaturistas fizeram 74 personagens dele, né? Não, 64 personagens dele. Aí o seu pai falou assim, as melhores para mim são as de Amarildo. Ele retrata fielmente o que são os personagens. Eu digo, caramba, Amarildo. Ele tem isso no quadro na casa dele, o trecho da entrevista. Uhum. Cara... E logo depois, seu pai pediu pra Malga, a última esposa dele, né? Uhum. Ligar pra mim. Aí eu até fiquei surpreso, assim. Ela ligou, Rossini, aqui é a Malga, eu sou esposa do Chico e tal. Eu digo, oi, Malga, diga aí. Ela disse, você poderia me passar o telefone do Amarildo? O Chico tá pedindo aqui que ele quer falar com ele. Eu digo, com toda certeza. Aí passei o telefone do Amarildo. Aí ele ligou para Amarildo. Amarildo ficou achando que era até pegadinha, né? Aí pediu para Amarildo fazer caricaturas pro Amarildo de vários personagens, dos vários personagens que ele queria fazer num programa na Globo Internacional. Eu acho que foi o último programa que ele fez, assim, em televisão, não foi? Cara, não lembro. Você não lembra, não, né? Será que teve mesmo? Teve. Isso aí foi um projeto só? Não, ele queria, era para fazer a abertura, fazer a vinheta do programa com as caricaturas. Aí Amarildo fez, e aí ele perguntou quanto o Amarildo ia cobrar. O Amarildo disse, não vou cobrar nada do senhor, não. Rapaz, ele ligou para mim depois, meu filho, aquele seu amigo é maravilhoso, ele não me cobrou nada, não sei o que e tal. Eu digo, seu Chico, a admiração que ele tem pelo senhor e tal, né? Então, são coisas assim, de histórias que são sensacional. O Amarildo é, maravilhoso. E depois que ele morreu, a Malga ligou para o Amarildo pedindo autorização para fazer umas camisetas. Eu acho que era para um projeto, fazer umas camisetas com os personagens. O Amarildo também liberou e tal. Bem legal. Um abraço. Não conheço ele pessoalmente. Não, um dia você vai conhecer. Um dia que você for em Vitória, vai ser um prazer. Cara. Levar você pra gente almoçar junto, bater um papo com o Amarildo junto. Só não me leva pra comer muqueca, cara, não suporto peixe. Não, vou levar você pra comer outras coisas. Não suporto peixe. Vitória o Espírito Santo tem uma culinária diversa e maravilhosa. Você vai gostar. Ah, que legal. Rossini, mas sua curiosidade. Primeiro nome é Rossini mesmo? Não, meu primeiro nome é Múcio. Múcio? Múcio Rossini Macedo. E olha, Fez bem tirar o Múcio. E olha que doido, cara. Eu só fui conhecido como Múcio quando eu fui morar na capital por causa da chamada da escola, né? Aí os meus colegas de escola que estudaram comigo na época do final do primeiro grau e do segundo grau, até hoje me chamam, quando se encontram comigo, me chamam de Múcio. Muito doido. São isso. os amigos, né? E do banco, né? O gerente do banco, as pessoas que tratavam do banco, até hoje me chamam de Múcio. Mas ninguém nunca me chamou de Múcio. Quando a pessoa me chama de Múcio, eu já sei que não é uma pessoa que me conhece muito, né? No meu caso, Francisco é escola, mesma coisa. E quando eu tô em qualquer lugar, laboratório, sou Francisco, por favor, deve ser a mesma coisa, né? E você sabe que agora há pouco tempo, 2 semanas atrás, a minha tia que me deu esse nome morreu. Ela era professora universitária, né? A gente morava no interior, ela já morava na capital, já era professora da Universidade Federal.
E ela, por ser aquela pessoa, né, intelectualizada e tal, ela teve a oportunidade de me dar o nome, porque eu fui o primeiro neto homem do meu avô. Aham. Então, só tinha 8 mulheres, e eu apanhei dessas minhas primas pra caramba. A maioria, 2 são médicas aqui em São Paulo. Elas batiam em mim, porque elas... Fisicamente, Elas Batiam eram mais fi- velhas, né? Então elas pegavam com ciúme de mim, porque meu avô me dava tudo, então elas me davam porrada. Minha mulher morre de rir delas contando as histórias. E a minha tia me deu esse nome. E eu perguntei depois, muito tempo depois, eu perguntei a ela, ideia foi tia, de onde a senhora tirou Múcio? Rossini é um sobrenome italiano, eu vim descobrir depois, né? E de onde a senhora tirou o Múcio? Ela, de um livro russo. Aí eu disse, caramba. Aí depois eu descobri que tem um político lá em Pernambuco, que é ministro hoje da Defesa do Brasil, que é o ministro José Múcio, né? Também, eu acho que só tem eu e ele no Brasil com esse nome. Não, tem mais. Bota lá pra você ver. Procura aí que você vai ver que tem muito mais Múcio do que você imagina, cara. Engraçado que Rossini, 2 sobrenomes, É. parece nome de radioator, né? Nome de da galera da dublagem da primeira leva. Exato. Ribeiro Santos, né? Tinha Magalhães Graça. E quando, Né? quando eu fui entrar no mundo artístico, aí eu quis mudar. Eu digo, acho que o meu nome artístico vai ser Rossini Rossi. Aí Cafona. um amigo meu da época disse, Cafona. não, pelo amor de Deus, Rossini, aí vai ficar cafona. Ele falou a mesma coisa. É, Aí eu botei o você sobrenome. vê que é cara de nome artístico, né? Ah, ficou ótimo, pô. Ficou, né? E É, verdade, cara. caiu bem, ficou um nome italiano, né? Ficou uma Exato. coisa elegante e tal. Agora, eu sempre pergunto aqui pros comediantes: qual foi o pior show que você fez? Aquele mico que você pagou, todo mundo passa por isso. Cara, Né? Aquele show que você. Eu preciso sair desse palco agora, sabe? aconteceu muita coisa comigo, mas Imagino. o pior foi uma tapa que eu levei de um velho. Você tá falando sério? É. Eu fui fazer um show de humor numa cidade lá no Espírito Santo chamada Montanha. É uma cidade que tem tradição de carne de sol também, porque é quase divisa com a Bahia e tal. E aí me chamaram para fazer um evento lá chamado Festival da Carne de Sol. Descobriram que eu tinha feito esse Festival da Carne de Sol em Picuí e tal, e me chamaram para fazer lá. Cara, quando eu cheguei lá, Niso, um evento grande, assim, tinha umas 3, 4 mil pessoas na rua, e eu lá fazendo show, e os caras... Eu fiz o mesmo concurso que eu fiz em Picuí lá, botei os caras para comer carne de sol, eu tava fazendo uma brincadeira. E tinha um cara que tava assando a carne embaixo, ele dizia assim, ei, fala capivara, que as pessoas gostam. Aí eu pegava no meio da piada, em vez de botar um personagem na piada, eu botava o capivara, sabe? E as pessoas riam, mas era o apelido do pai dele, e o pai dele não estava presente. Cidade pequena, todo mundo conhecia o velho, sabia do apelido do velho e tal. E ele não gostava do apelido, Não velho. gostava do apelido. Aí eu brinquei com aquilo e fui embora. Terminou o show, fui embora, tá tudo certo. Quando foi uns 3 anos depois, passou 3 anos, cara, a prefeitura me contratou de novo para fazer uma abertura do São João de lá. Eu só ia fazer 15 minutos para fazer uma abertura do Calcinha Preta. Era o show do Calcinha Preta. E eu cheguei, tinha um camarim para mim, eu fui muito bem recebido, e tinha o camarim do Calcinha Preta e tal. Eu tô lá com meu filho, trabalhava comigo na época, o mais velho. E aí meu filho comigo lá e tal, eu já tinha botado a roupa do Tonho, tava lá me preparando para subir. Aí chegou o secretário de Cultura com o cara que tava assando a carne no dia lá, 3 anos atrás. O que era filho do velho, capivara. filho do capivara. Aí disse, tá lembrado de mim? Eu disse, claro, pô, tu é o filho do capivara. Ele disse, rapaz, tu tem uma memória boa danada, velho. Meu pai tá ali fora e quer te conhecer, ele é teu fã. Eu digo, não, tá doido, quer me conhecer? Brincadeira. Aí ele falou, quer? Aí eu olhei aquele velho pequenininho, mirradinho assim, sabe? Mas da roça, aquele negócio. Eu digo, manda ele entrar. Aí o velho entrou, ele... Quando tu falar com ele, fala capivara. Eu digo, tu é doido, eu vou falar na frente do velho? Não, fala. Eu digo. Aí de sacanagem eu resolvi falar, sabe? Quando eu apertei a mão do velho, aí o velho disse, Angelim Boldrini, muito prazer. Eu digo, Tonho dos Couro, muito prazer. Aí, mas o senhor não tem outro nome, não? Ele disse, que outro nome? E eu segurando na Já mão dele. sabendo, né? Que outro nome? Eu disse, capivara. Rapaz, quando eu falei isso, Niso, o velho soltou a mão. Aí eu dei um passo para trás. Eu digo, não, ele não vai bater em mim, né? Aí ele parecia aquelas coisas de filme. Ele rodou o braço assim, aquelas coisas de desenho animado. Sei. Eu digo, não, ele não vai bater em mim, ele tá zoando, né? O velho pequenininho, e eu tenho 1,80 m de altura, rapaz, o velho meteu a mão no pé do vidro, o chapéu do Tonho voou longe assim, meu irmão. Aí eu, na hora eu pensei em reagir, mas eu digo, não, se eu fizer um negócio desse, eu vou perder o cachê, que é a primeira coisa que você pensa, né? A prefeitura não vai me pagar, vai ser uma confusão da moléstia, e eu vou perder a razão, deixa essa porra pra lá. Aí meu filho segurou o velho com o filho dele, seguraram, levaram o velho lá pra fora, o segurança mandaram o velho embora. E aí o secretário disse, rapaz, Rocinho, tu não quer deixar de fazer o show? Quer ir? Eu digo, não, rapaz, tá tudo certo, vou lá subir e vou fazer o show. Diz, eu subi para fazer os 15 minutos lá, apresentar a Calcinha Preta e tal. E ninguém sabia da história, né? Só a gente que tava ali, os 4 que tava ali, né? Eu, o velho, meu filho, o secretário e o cara.
Rapaz, quando eu subi, aí eu fazendo as piadas lá, e a cidade inteira sabia da história, né? Do Capivara, que eu tinha sido há 3 anos atrás. Aí os bebos, quando o show de humor é na rua, a primeira plateia na frente aos bebos, né? Aí os bebos faziam, Tonho dos Couro, fala capivara. Aí eu digo, não vou mexer com isso não, que esse animal é muito violento. Mas ninguém entendia o que eu tava falando aquilo, né? E aí, meu irmão, terminou o show, eu entrei no carro com meu filho voltou dirigindo, meu filho foi comigo justamente para ele voltar dirigindo, porque no outro dia de manhã eu tinha uma palestra para um evento grande lá em Vitória, para uma empresa. E aí, no outro dia de manhã, quando eu cheguei em casa, que é 3 horas da manhã, eu cheguei em casa, a cidade fica a 300 quilômetros de Vitória. Aí eu desliguei meu celular, fui fazer a palestra, só liguei o celular, como eu botei aqui no modo avião, só liguei o celular depois da palestra. Aliás, quando eu cheguei em casa, no caminho, eu contei para um amigo meu que fazia um negócio de umas fake news na internet, que é muito meu amigo e tal. Figura o cara. Aí ele disse assim, essa história é engraçadíssima. Chegar em casa, tira uma foto com esparadrapo na orelha e me manda. Aí meu filho, bora pai, vamos fazer. Aí eu digo, vamos. Chegou em casa, 3 horas da manhã, meu filho tirou uma foto e mandou para ele. E ele mexia no meu Facebook na época, que era o Facebook, era da época, isso era 2012, 2013, eu não lembro. Foi logo depois que a escolinha do Gugu acabou. Cara, quando eu acordei e fui fazer a palestra, era 8 horas da manhã a palestra. Quando terminou a palestra, eu liguei meu celular. Tinha 72 ligações no meu celular. 16 era da minha mãe. Eu digo, morreu alguém na Paraíba, né? Morreu alguém. Aí eu liguei para minha mãe. Eu nem olhei as outras ligações, quem era. Liguei para minha mãe. Eu lembro que tinha uma do Homero Salles, que era o diretor do Gugu. Fazia uns 2 anos que eu não fazia com o Homero. Homero Salles. Sim. O Homero ligando para mim, eu digo, o Gugu morreu, alguma coisa morreu. Aí liguei para minha mãe, disse, mãe, o que foi que houve? Tá tudo bem? Eu disse, não, meu filho, você não viu não? Eu digo, viu o quê? Tá na capa do R7. Eu digo, na capa do R7? A foto com o esparadrapo. É. Eu digo, que na capa do R7? Meu filho, vá lá para você ver. Disse que você levou uma tapa de um velho ontem num show na cidade do interior. E a tapa foi tão grande que deslocou o tímpano Deslocou o tímpano. Não, perfurou o tímpano e deslocou a mandíbula. Era o título, assim, perfurou o tímpano e deslocou a mandíbula. Eu digo, isso nem popó dando uma tapa num cara faz um negócio desse, né? Um estrago desse. Aí eu fui olhar. Meu irmão, ele botou a matéria no meu Facebook. O R7 viu, já tinha 3 milhões de visualização, a matéria no meu Facebook. Ele botou como se fosse uma matéria jornalística, sabe? Aí o R7 pegou e repostou. Aí viralizou o negócio. Aí o Homero Salles ligou para mim, aí eu liguei, eu digo, agora eu vou ter que confirmar a história. Daí eu confirmei com todo mundo, eu dizia, não, eu estou bem, eu estou no hospital, mas eu estou bem. O prefeito ligou para mim de tarde. Rossini, o que é que você fez, meu amigo? Eu digo, o que foi? Ele disse, rapaz, a cidade está empavorosa, o velho não consegue nem andar na rua, os filhos dele levaram para a fazenda, porque o velho anda na rua, o menino chama ele de capivara, ele joga pedra no menino no meio da... Você nunca tinha ouvido história de um show de humor dessa forma, né? Não, eu já soube de gente que tomou, já soube de comediantes que, né, brincaram, o cara levantou e bateu, e aquela coisa toda. Não é uma coisa tão comum, mas também não é tão incomum, né? Mas aí que esse tem um plot twist, né, como a gente chama, né? Já não bastasse o tapa do velho, beleza, se acabasse aí já tava bom, né? Ainda tem esse... E você não sabe da maior, a família do velho é dona da cidade. Tudo na cidade é da família. Você chega lá, posto de... Farmácia, tudo. Tudo tem um sobrenome da família deles. Eu não vou fazer propaganda aqui da família, mas tudo tem lá. E aí, cara, eu fui fazer uma... Eu nunca mais fiz nada na cidade. Depois, isso foi 2014, 2015. Eu nunca mais fiz nada nessa cidade. Mas nas cidades vizinhas eu sempre fiz. Aí, uns 3 anos depois, eu fui fazer numa cidade vizinha, chama Pinheiros, que era para o CDL lá e tal, que era uma palestra. Aí um dos filhos do velho estava na palestra, que era presidente do CDL em Montanha. Estava na palestra. Aí veio falar comigo. Rapaz, aquele negócio foi muito engraçado. Até hoje meu pai tem raiva de você e tal. Aí eu digo, pô, mas de boa, né? Aí ele falou, vamos tirar uma foto. Tirou uma foto comigo, pegou meu telefone, depois eu vou te levar em Montanha para você fazer lá, para o CDL lá e tal. Eu digo, bacana. Tirou uma foto comigo e publicou. Aí ele ligou para mim 2 dias depois. Rapaz, eu publiquei aquela foto no meu Facebook, eu e você. O meu pai mandou tirar. Ele odeia você. Eu digo, então nunca mais... Até o velho morrer, eu nunca mais vou em Montanha, né? Gente, que bobagem, cara. Mas as pessoas têm, né? Mas aquela velha história, apelido só pega quando o cara reclama, né? Exatamente. Se não reclamar, dilui. Se não tiver humor, meu irmão, não vai pra lugar nenhum. Você vê, né, cara? Que bobagem. E capivara é um bicho que ele dá amarrada, né? Ele é fofo, assim, mas ele não mexe com a capivara, não. Mas eu descobri porque é o apelido do velho.
Por quê? Depois, esse filho dele me contou. Que disse que um amigo dele contava que ele pegava uma mulher de um cara casado lá, traía, pegava a mulher, e o cara descobriu, porque saía, tinha um rastro, assim, de uma capivara. O rastro da capivara são 3 dedos, assim, né? Aí o cara disse, eu acho que tem uma capivara vindo aqui. Era o velho que ia lá, sabe? Mas por que o rastro? O velho só tinha 3 dedos no pé? Eu acho que alguma capivara deixou um rastro e o cara viu, mas era o velho que ia lá pegar a mulher do cara. Aí virou capivara. Aí virou capivara. Não, é muito bom, o som é muito bom, né? Capivara. É muito bom, né? Pô, Rossini, sensacional esse papo aqui, cara. Você é uma inspiração, cara. Você, vou te falar. Feliz. Bonita sua história, muito emocionante. Fiquei, assim, profundamente tocado, porque, cara, dar essa virada, assim, é muito difícil. Para você manter o rancor, para você... Até, de uma certa forma, o ser humano, ele alimenta, né? Esse rancorzinho, essa coisa que é muito sério que acontecer. Não, eu lembro, cara, que eu fazia muita brincadeira com meu pai depois, né, quando a gente virou amigo de verdade, assim, pra tentar, acho que meu pai queria resgatar o tempo que a gente ficou afastado, Sim, né? sim. E aí e isso tudo aconteceu depois que ele virou avô, né? Depois que meu filho nasceu, o mais velho. E ele era apaixonado pelo meu filho, assim, e tal. Aí eu zoava meu pai pra caramba, brincava com meu pai pra pôr, e ele... aí ele conheceu de fato o filho dele, né? Dizia assim, caramba, perdi muito tempo, né? Eu não era humorista na época ainda, era humorista só de mesa de bar, de família, de amigos. E aí ele dizia, rapaz, com quem tu aprendeu? Eu falei, com o Antônio, né? Antônio não vale nada, ficou ensinando você essas porcarias. Eu dizia, pô, pai, pelo menos é divertido, né, cara? Né? Exatamente, pô. Né? E você fez sua vida assim. Sim. Né? Tudo bem que você teve negócio e tal, mas depois você migrou pro humor profissional e você hoje vive disso. Né, cara? Pô, que privilégio, cara. Fazer o que gosta já é um privilégio gigante. Cara, você tá doido. Não existe coisa melhor no mundo, não, velho. Né? Mesmo que tem, a gente, né, passar por essa vida sem fazer o que ama é um privilégio muito grande que a grande maioria da população mundial não faz o que gosta. Infelizmente. Tem que trabalhar para se sustentar. Eu digo isso nas empresas onde eu vou fazer palestra, eu digo, hoje vai ser o maior índice de desemprego aqui nessa empresa. Mas não é que eu vou demitir vocês ou o RH vai demitir. Alguns de vocês vão pedir para sair depois da minha palestra. Porque eu falo de felicidade. Então, não adianta nada você estar aqui trabalhando nessa empresa infeliz e reclamando. Se você está infeliz e não reclama, está tudo certo. Agora, se você está infeliz e reclama, irmão, vai fazer o que gosta. Sai daqui, vai fazer outro negócio. Vai tentar ir para uma outra empresa que você vai gostar do que você faz ou vai montar um negócio para você. Um churrasquinho na esquina que seja. Agora, qualquer coisa que você seja feliz, porque você passar por essa vida sem ser feliz, você não passou por essa vida. Então, coloca isso na tua cabeça. Terminou a palestra, pede demissão, irmão. Porra, juro a você, cara. Termina a palestra. E tem gente que pede? Tem gente que pede. O cara do RH me liga, manda mensagem, assim, 3 pedidos de demissão. Que bom. Eu digo, eu livrei você de 3 frutas podres, né? Que iam apodrecer o resto do balaio, né, irmão? Então tem essa coisa. Alguém de fora tem que falar alguma coisa ali dentro. Porque às vezes o cara também não tem nem essa visão, né? Não tem. Os caras não têm a noção. Aí tem alguém que te bota na real ali. Porque o grande problema das pessoas é reclamar da vida. Entendeu, Niso? Eu acho que, cara, se você reclama é porque tem alguma coisa errada. Então tenta consertar em vez de ficar reclamando. Sim. Conserta a tua vida. Vê o que está errado ali. Não, porque o cara quer consertar o Brasil, ele quer consertar o mundo, mas ele não conserta a vida dele. Esse é um grande problema da política no Brasil hoje, né? Sim. As pessoas querem consertar o Brasil, querem tirar o presidente, querem botar outro, querem fazer isso, querem fazer aquilo, aí luta, briga com a família, briga com todo mundo, a confusão do caramba, mas ele não conserta a vida dele. A vida dele tá toda errada. Tá toda errada a vida dele. Meu irmão, começa consertando pela tua vida. O teu corpo, aquilo que você domina, aquilo que a tua mente administra. Tenta administrar de uma forma bacana, e aí depois, quando você estiver preparado, quando você estiver feliz com a vida, feliz com tudo, não reclamar mais de nada, aí tu vai tentar consertar alguma coisa. Vai cumprir uma missão que Deus te deu. Porque nós estamos aqui para cumprir uma missão, meu irmão, é só isso. Sim, a gente não vê, a gente está aqui usando uma energia emprestada. Deus emprestou essa energia para a gente, e a gente tem que usar essa energia da forma melhor possível para cumprir a missão que ele deu a cada um de nós. E nós artistas temos uma missão muito séria, né? Que é aquilo que a gente estava falando aqui no início, você levar o lúdico, você levar a alegria, levar a felicidade, fazer a pessoa pensar, né? Por mais que o humor ele é muito sério, cara. O humor ele é político, ele é né, terapêutico, não é verdade? É muito mais sério do que a gente imagina do que subir no palco e fazendo micagem.
Verdade. Você vê o palhaço, a missão do palhaço. É lindo demais. Não sei se você já leu também sobre aqueles caras que ficavam bobo da corte. Sim, Ficavam atrás. importantíssimos. A função daqueles caras era importantíssima, porque os reis, né, daquela época, eles eram, sabe, achavam que eram deuses, né? E aí eu lembro que eu li sobre isso uma vez, que alguns deles tinham uma missão muito importante, que a missão mais importante era quando os reis voltavam das guerras, achando que eram deuses, e eles ficavam atrás, na hora que o rei estava fazendo o discurso. Isso tem em alguns filmes. O rei ficava fazendo o discurso e eles ficavam atrás só para sussurrar no ouvido do rei assim: lembre-se que você é apenas um homem. Lembre-se que existe um Deus acima de você. Você é apenas um homem. Era o único que tinha coragem de dizer isso ao rei. Era o bobo da corte. Tem não sei, uma cidade, não sei se é na Inglaterra, não sei, algum país da Europa, que o rei botou uma estátua. Tem uma estátua do bobo da corte dele. Você vê a importância que o próprio rei tinha em relação ao bobo da corte. Né? Que a gente chama bobo da corte, para bobo, né? A palavra bobo, né? Deve ser uma gíria também antiga para, né? Como é gracioso, né? Antigamente os comediantes eram chamados de graciosos. E não tinha nada de bobo, né? Pelo contrário, né? Eu acho que eram sábios. As pessoas da nossa profissão, né? Humoristas, comediantes, palhaços e, enfim, todas as denominações que quiserem dar, são pessoas altamente intelectualizadas, pessoas altamente inteligentes, né? Que estudam pra caramba, porque a gente tem que estudar para fazer o que a gente faz, senão a gente não faz, né? Tem que estar, principalmente hoje em dia, com essa velocidade que a gente vive, a gente tem que estar o tempo todo atualizado para poder fazer coisas atuais, para que as pessoas possam se identificar com o que você faz. Então é uma profissão realmente muito digna e que muda a vida das pessoas, porque tudo está aqui. Eu digo que o humor, ele é o esporte da mente. Se Perfeito. Você cuida do teu corpo, cuide principalmente da tua mente, porque sem a tua mente o teu corpo não sobrevive. É dali que faz tudo se movimentar, é a mente que faz tudo se movimentar. Então o melhor treinamento para a sua mente é o humor, que faz realmente a mente, né, se movimentar, a mente realmente estar ativa o tempo todo. O Alzheimer é uma doença realmente preocupante, as pessoas, né, eu já tive isso na minha família, estou tendo agora, a minha sogra está com início, perdi minha avó por isso, né, e a depressão, né, as coisas ruins que acontecem com a mente das pessoas. Né? Posso falar isso na minha palestra, esse negócio que você falou? Do esporte da mente, claro. Porque eu tenho uma palestra chamada Rir é o Melhor Negócio. Sim. O bom humor no mundo corporativo. Que fala justamente disso, dos CEOs, dos gestores. Se quiser, tem até uma poesia de cordel sobre isso. O humor é o esporte da mente, você pode até decorar e usar. Trazer um pouco mais de humor. Vai ser uma honra para mim. Vou te dar o crédito. E trazer um pouco mais de humor para sua gestão, para sua equipe, só vai agregar, cara. Você só vai ter mais resultado. O riso é contagiante. O humor é terapêutico. Isso é científico, não é achismo. Não é, né? Pô, muito bacana isso. Legal. Vou decorar a sua... Vou te mandar a poesia pra você decorar. Por favor, vai ser um prazer, cara. Você vai gostar mesmo. Rossini, passa aí suas redes. Como é que te acham? Cara, você me acha... Eu tenho 2 Instagrams, né? @Rossini Macedo e @Tonho dos Couros. Eu botei, assim, o contraste dos dois, porque às vezes o cara procura Tonho dos Couros e não encontra, né? Então tem os dois. O Tonho dos Couros tem mais seguidores do que o Rossini, claro. E a gente tá lá. Todas as redes tem @Tonho dos Couros ou @Rossini Macedo, você pode me encontrar. O meu site, rossinimacedo.com, lá tem tudo sobre as minhas palestras, você pode me contratar, me procurar e pedir o nosso orçamento, a nossa proposta que vai rapidamente, com todos os vídeos e depoimentos de muitas palestras que a gente fez, porque eu acho que o mais importante são as pessoas falando de você do que você falando de você mesmo. É muito mais vendável, né? Quando as pessoas falam de você é muito mais importante porque elas assistiram, elas presenciaram, e uma das coisas que você falou é muito legal quando a gente recebe os depoimentos das pessoas. E eu recebo logo depois, que eu peço as pessoas para gravarem, sabe? Nisso, eu faço isso, eu costumo fazer isso. Dá para você gravar um depoimento. Quando a pessoa vem tirar uma foto comigo, comprar um livro, pedir um autógrafo e tal, aí que a pessoa fala, cara, você falou aquilo para mim. Eu digo, você pode gravar um depoimento para mim? Aí o cara grava, e muitos deles dizem assim, cara, foi a melhor palestra que eu assisti na minha vida. Eu fiz uma vez, agora esse ano, em janeiro, eu fiz uma palestra no interior da Bahia, tinha 200 vendedores do Brasil inteiro. E a minha palestra de vendas chama O Vendedor de Sorrisos. Eu digo que você não só vende produto, você vende principalmente sorriso, felicidade, experiência boa, porque se o cara não sorrir comprando o teu produto, ele nunca mais compra o teu produto de novo. Sim. E aí, aquele cara chegou para mim assim... cara bilionário, dono da empresa, cara. Um cara muito rico.
é a maior distribuidora de material de construção da Bahia. O cara é muito rico. O cara tem avião, tem a porra toda. O cara chegou para mim e disse, cara, posso falar uma coisa para você? Foi a melhor palestra que eu já assisti na minha vida. E olha que eu tenho 30 anos aqui trazendo palestrante. Eu não sei nem quanto te pagaram. Ele falou assim, o cara, o dono da empresa. Aí eu digo, eles não sei nem quanto te pagaram. Mas eu pagava o dobro. Se o cara me disser, eu digo, rapaz, que bom. Aí eu lembro que eu levei 80 livros para vender, porque eu fui de carro. Quando eu vou de avião, eu levo 40 livros. Aí eu levei 80 livros e tinha 200 vendedores. Eu vendi, porque eu digo, eu vou mostrar para vocês que eu sou um vendedor. Eu usei uma técnica que eu uso na palestra. Eu digo, eu vou mostrar para vocês que eu vou vender esses livros que eu trouxe aqui tudinho. Eu só tem 20 livros em cima da mesa. Aí os caras acham que é só aqueles. Quando eu termino os 20, eu digo, mas tem mais. Aí começa a vender e eu vendo tudo, sabe? Aí eu vendi os 80 livros. Ele disse, quanto é que você faz no mais 120 livros para você mandar, já que você só tinha esses 80? Eu digo, não, o mesmo preço. Ele disse, pode mandar. Aí ele comprou mais 120 livros. Para dar de presente? Para dar de presente aos outros vendedores que não compraram. Eu digo, cara, isso é fenomenal. Isso é realmente um depoimento rico, né? De um cara Nossa dizer, foi a melhor palestra que ele já assistiu na vida dele. Depoimento rico de um rico. De um cara extremamente bem sucedido. Né? É muito bom, cara, é muito bom. Nossa, aí, gratificante. Se você estiver encerrando, eu queria só deixar uma poesia de cordel que está no final do meu livro. Por favor. Que é curtinha, que eu digo que o título da poesia é A Vida é uma Graça. E diz assim, sonhava eu ter a graça de fazer graça das coisas mais sem graça. E sem graça algumas vezes fiquei, até que um dia tive a graça do público achar graça da graça que eu ensinei. Aprendi que por maior que seja a desgraça, nós temos que usá-la para fazer graça. Por isso vejo graça em todo canto. E por mais infeliz que a vida me faça, procuro sempre fazer uma graça, para sem graça não terminar em pranto. Nossa, que show. E tem a coisa da graça, que é um milagre, né? Palavra graça. Pô, vou te falar, hein, velho? Agora, para encerrar essa poesia, tem uma história. Eu já tinha escrito essa poesia há algum tempo. Aí eu fui fazer uma palestra e era para uma associação de federação de artesãos. E a presidente da federação chamava Graça. E ela não queria o órgão público que me contratou, né, botou eu lá talvez por preço, alguma coisa assim, mas ela queria, sei lá, Leandro Carnal, Mário Cortella, né? E tal, e de repente eu tô lá. E aí o cara me falou, o cara que me contratou, disse, assim, ela não queria não e tal, mas... Aí eu digo, como é o nome dela? Isso é Graça. Eu digo, tá bom. Aí no final eu disse, olha, eu vim aqui, a palestra foi sensacional, aplaudiram de pé e tal, aquela coisa toda. Aí eu digo, eu estou aqui não só para fazer a palestra, estou aqui para homenagear a Dona Graça, essa mulher maravilhosa, essa mulher que é o ícone de todos vocês. E eu fiz uma poesia que eu acabei de escrever, eu queria declamar para a senhora. Aí eu declamei essa poesia. Eu tinha acabado de escrever nada. Tinha acabado de escrever nada, né? Mulher, se ela estiver assistindo isso, ela vai ficar muito brava comigo. Dona Graça, aí, ó. Tá vendo? Ó? Nós somos cheios de artimanha. Tem história que eu conto no show que eu digo que foi comigo e não foi nada. E aí eu invento, enfeito. A gente tem que fazer isso, cara. A gente, né? Somos contadores de história. É o que você falou do seu pai. Nós somos também. E pra isso, você precisa enfeitar. Você precisa, né? Tem uma história famosa de uma grande atriz de comédia, não vou dizer aqui quem é, se bem que ela conta essa história, mas enfim, não vou dizer. E que alguém chegou e falou, pô, tô precisando de um cara, eu tô com um evento corporativo, eu preciso de um comediante e tal. Eu falei, eu faço. Mas você faz stand-up? Faço. Beleza, contratou. E ela pensou assim, vou contar aquelas histórias que eu conto, né, na mesa ali do pessoal, que o pessoal morre de rir e tal. E aí não é bem assim, né? E é uma grande atriz, uma pessoa carismática, e começou, cara, o show, ninguém ria de nada, porque não tinha nada, era uma história, não tinha punch, não tinha preparação, né? Você vai fazer humor, tem toda uma técnica pra você, né? E, cara, deu 10 minutos, ela já tinha contado tudo, o show tinha que ter meia hora, e aí chegou um cara, organizador, falou, você pode sair, por favor, pode encerrar. Né? E os caras não queriam pagar. Foi uma cagada, assim, né? E você vê como uma pessoa, uma atriz de comédia, que não era uma comediante, vamos dizer assim, né? Não fazia show, não teve essa percepção de que você, para subir no palco, cara, você tem que enfeitar, você vai pegar uma história que aconteceu contigo, você vai ter que botar piada, vai ter que inventar coisa, porque só a história em si não vai funcionar. É verdade. De uma maneira geral, né? Sim, sim. Pode ser até que sim, uma história aqui, outra ali, mas... Em geral, você tem que
Essa história que eu acabei de contar. Tem que transformar num show. Se eu tivesse só declamado a poesia, talvez não tivesse tido o mesmo efeito, né? Mas quando eu homenageei a mulher e disse que eu tinha escrito aquilo naquele momento para homenageá-la, pô. Caiu como uma, né? Foi muito bom. Você ficou como um grande gênio, né? Não tenha dúvida. Agora ela desfiz tudo isso. Ela vai assistir isso aqui, eu tô ferrado. Não vai estar ferrado, não. Às vezes até pelo contrário, a pessoa fala, olha só que cara esperto, porra, né? Cara, genial, cara. Muito bom te conhecer. Imagina, um prazerzaço, honra, cara. Uma honra. Prazerzaço. Estou muito Obrigado feliz. mesmo. E olha só, nosso nisológico é um zoológico humano. Todo mundo, sem exceção, se identifica com um bicho. Se você não fosse gente, que bicho você acha que você seria? Eu acho que eu seria um jegue. Um jegue. É. Olha, estamos há quase 3 anos de nisológico e esse é o primeiro jegue que aparece aqui. Mas por que o jegue? É um bicho forte, né? Vamos supor que... Bicho trabalhador, né? Vamos supor aqui. Vamos dizer que o mundo acabou, certo? O mundo acabou. E aí, houve uma bomba atômica que acabou com o mundo e tal. Só sobreviveu um jegue e um leão. Você é o leão, eu sou o jegue. Certo? Certo. E aí, depois de algum tempo, 6 meses lá, não tinha mais carne pro leão comer e o leão olhou pro jegue. Ok? Sim. Olhou para mim. Aí como é que você faria como o leão? Faz o leão aí olhando pro jegue, vai. Esse tava com fome mesmo, né? Aquele leão magro que tava com fome. Aquele leão cinzento, né? Sabe aquele... Aí o leão chega pro jegue e diz assim... eu vou te comer. Aí o jegue disse, ei, mas peraí, não é assim não. Não é assim não, rapaz. Nós estamos aqui, nós dois, só tem nós dois aqui, né? Aí o leão disse, não, mas eu não vou te comer. Eu quero te comer de outro jeito, né? Fazer o que eu fazia com a leoa. Aí o jegue disse, oxente, rapaz, vai te lascar, macho. Não é nada aí, tá me estranhando, rapaz. Eu sou o jegue, macho. Tu é um leão, mas só tem nós dois aqui. Ninguém tá vendo. Deixa eu ir aí. Aí o jegue disse, vamos fazer o seguinte. Tu pode até vir. Agora deixa eu ir primeiro. Aí o leão disse, não, primeiro não. Eu sou o leão, sou o rei da selva, quem vai primeiro sou eu. Aí o jeguinho disse, tá bom, pode vir. Agora depois se prepare. Ninguém tá vendo, né? Aí o leão foi lá e montou no jegue. Aí o jeguinho disse, pronto, agora sou eu. Quando o jeguinho ajeitou, que o leão viu as folhas da madeira, meu amigo. Acabou-se o mundo pro leão. Por isso que eu queria ser o jegue, macho. Porra, é sensacional, cara. Pô, eu ia te pedir pra imitar um jegue, mas não precisa, já imitou. E ele assovia, né? O jegue dá um assovio, né? Rapaz, ontem, olha só que doido isso. Eu tô falando isso porque ontem eu ri pra caramba. Eu fui no programa do Frank Aguiar, né, ontem à noite. Mas não fui nem para gravar, porque um grande amigo meu chamado Alemão do Forró foi gravar o programa e eu estava aqui em São Paulo, a gente se encontrou e terminamos indo para gravar o programa lá no CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas aqui em São Paulo. E aí eu lembrei de uma coisa, quando eu estreiei no rádio, o diretor da rádio que eu estreiei lá em Vitória, na Rádio Litoral, disse, cara, que eu trabalhava em outra rádio, trabalhei 1 ano só e era o maior sucesso, aí eles me contrataram para essa rádio que é do Grupo Globo lá no Espírito Santo. E eu trabalhei 13 anos lá. Aí ele disse, vamos sortear uma moto na tua estreia. Eu digo, não, rapaz, é o Tonho dos Couros, você tem que sortear um jegue. Eu sou o primeiro radialista do mundo a sortear um jegue na rádio. E aí os caras... Você sorteou mesmo? Sorteei. Aí os caras disseram, esse cara é doido, como é que esse cara vai sortear um jegue? Isso não vai dar nem carta, porque era carta que as pessoas mandavam naquela época, em 99, 2000 e tal. E aí eu digo, cara, quer apostar que vai dar mais de 1.000 cartas? Deu 2.700 cartas a promoção. Olha que doido isso. E quem pagou a promoção foi a Abril Music, que era uma música do Frank Aguiar. Foi assim que eu conheci o Frank, virei amigo dele até hoje. E cara, foi um sucesso a promoção. Hoje era impossível, né? Porque a Sociedade Protetora dos Animais não ia deixar você sortear. Agora, a mais difícil não foi sortear o jegue, foi encontrar um jegue para comprar em Vitória para o sorteio. Não tinha. Você conseguiu o jegue? O jegue. Aí eu consegui. O cara criava jegue numa fazenda lá e eu consegui. R$150 o jegue. Custou R$150? Dava pra comprar 150 jegue na Paraíba, porque tava todo mundo se livrando do jegue pra trocar pro moto lá da Paraíba, né? E, cara, eu sorteei, foi um sucesso a promoção. Foi no dia da entrega, a Globo Local fez a entrega, né, no jornal de meio-dia e tal. Então foi um negócio assim, saiu jornal, foi um negócio fenomenal, diferente de tudo que você possa imaginar. E o cara que ganhou o jegue,
doou para a prefeitura de Vitória, porque ele morava em apartamento, ele Não não tinha ia ficar como com jegue. cuidar do jegue. Ele era só de zoação. Ele doou para a prefeitura botou num lugar lá que chama Pedra da Cebola, que é tipo um zoológico e tal, de animais exóticos. E o meu filho menor ia com a visitação da escola, aí chegava lá, aí a primeira vez que ele foi, isso é o jegue do meu pai. O jegue do meu pai é professor. Que jegue do seu pai, menino? Meu pai é o Tony Escuro, isso aqui é o jegue dele, é o jegue dele. O jeguinho ficou lá até morrer, pô, bichinho. Já comeu carne de jegue? Não, aí nunca comi, não. Não, né? Acho uma maldade também. Não, mas a gente come vaca, come galinha. Mas acho que não é uma coisa saudável. Não. As pessoas dizem que faz carne seca de jegue, não sei o que. Deve fazer, não deve ser muito diferente, assim. É porque já culturalmente... Mas o jegue faz parte da minha vida, da minha infância, né? Eu andei muito em jumento, em jegue. Nordestina né? Nordestina é culturalmente. Eu digo sempre que no Nordeste, se rodeio fosse um sucesso no Nordeste, como é a vaquejada, né? No Nordeste era um rodeio, não era de boi, era de jegue. Só que o pinhão tinha que ficar 8 segundos embaixo do jegue. Aí eu digo que eu ia ver se ele era macho, se ele ficasse lá. Nem o leão segurou essa onda? Pô. Ô, Rossini, obrigado demais, cara. Adorei. Sensacional, cara. Obrigado. Papo assim, espetacular. Obrigado demais, viu, por você ter vindo. Obrigado você. Obrigado também você por ter nos assistido aqui. Fica sempre de olho. Aqui no Nisológico temos sempre grandes convidados. E você sabe, né? Aqui a gente cria o bicho solto. Até a próxima.